Bora então pra nossa primeira aula aqui do NLW. E o que a gente vai fazer nessa aula, né? A gente vai dar uma olhada no projeto que a gente vai construir, que, bom, eu sou suspeito pra falar, mas o projeto ficou muito massa. Eu tenho certeza que você vai curtir muito o resultado final e todo o processo de desenvolvimento. A gente vai conhecer um pouquinho sobre as tecnologias que a gente vai estar utilizando pra codar esse projeto, o Node, React, React Native. Vamos configurar também nosso ambiente de desenvolvimento, vou te passar aí um pouco das configurações que eu uso na minha máquina pra estar codando aí no dia a dia. E também a gente vai, claro, colocar a mão na massa, já começar a dar um start aí no nosso projeto em todas as pontas, tá? Backend, front, mobile. Hoje a gente já vai, digamos, tá pronto aí pra rodar os 3 ambientes dessas 3 tecnologias, o Node, React, React Native, na nossa máquina. E agora, claro, vamos dar uma olhadinha no projeto que a gente vai desenvolver. Eu já tinha dado alguns spoilers do projeto, não sei se você estava acompanhando as lives, os encontros que a gente fez do NLW, mas caso você não esteja acompanhando aí os últimos encontros, os spoilers que eu dei, dá uma olhadinha no projeto que a gente vai desenvolver, que ficou muito massa, tá? Esse aqui é o projeto que a gente vai estar construindo aí ao longo desses 5 dias, dessas 5 aulas de muito código, e ele é um projeto, claro, voltado para a área de esportes, né? Se você não sabe o que são o esportes, são os esportes eletrônicos que estão muito em alta, com certeza você deve ter alguém da sua família aí, ou até você mesmo que gosta muito de jogar, e basicamente a ideia desse projeto é a gente conseguir fornecer uma forma, uma ponte das pessoas se conectarem, pessoas que jogam os mesmos games se conectarem. Então, nesse projeto, a pessoa ela vai acessar aqui na versão web, por exemplo, ela vai visualizar todos os games, esses games aqui a gente vai trazer da API da Twitch, né? Eu não sei se você sabe o que é Twitch, mas a Twitch ele é o canal principal, assim como o YouTube, que é mais para assuntos gerais, a Twitch ela é para streaming, né? Então para transmissões ao vivo de games, principalmente. Então a gente vai trazer lá da Twitch quais são os jogos que estão mais acessados no momento, trazer aqui na listagem, então a gente vai aprender a fazer essa conexão com APIs externas, né, com serviços externos, com aplicações externas, como é a da Twitch, e a pessoa visualizando aqui quais são os games que tem mais anúncios, quais são os games que estão mais fortes aqui no momento, ela também vai poder clicar em publicar anúncio, né. Clicando aqui em publicar anúncio, vai abrir aqui um modal, e nesse modal ela vai poder, digamos, anunciar qual que é o game que ela tá jogando e está procurando parceiros ou parceiras aí pra estar jogando com ela, né. Então aqui basicamente ela vai botar a opção de qual que é o game, a gente vai trazer aqui nesse drop-down também os games que estão mais acessados lá da Twitch. A gente vai trazer aqui também pra pessoa incluir qual que é o nome ou o nickname dela dentro dos jogos, há quanto tempo ela joga esse jogo, qual que é o Discord pra entrar ali num chat de voz, quem sabe, trocar uma ideia, qual que são os dias que essa pessoa costuma jogar, qual que é o horário do dia e também se ela costuma se conectar com o chat de voz, né? E aí, com essas opções, ela clica em encontrar duo e aí pronto, duo, pra caso você não saiba, né? Isso aqui é, o duo, digamos, é uma forma que a gente chama dentro dos games pra parceiro ou parceira, né? Digamos, uma pessoa que tá jogando aí junto com você. E aí, essa é a versão web. Então a versão web ela vai servir mais pra publicar anúncios. A gente vai dividir as funcionalidades pra gente não codar a mesma coisa dentro do web e do mobile. A gente codar coisas diferentes, até porque a gente quer aprender a fazer coisas diferentes. E aí dentro do layout do mobile, como a gente pode olhar, e lembrando que esse layout aqui já tá disponível pra você dentro da página do NLW, né, acessando aí embaixo do vídeo da página do NLW, né, na landing page ali onde você assiste os vídeos, vai ter o link pro material complementar e lá dentro tem o Figma e também mais alguns outros materiais que a gente vai disponibilizando aí ao longo da semana. E aí na versão mobile a gente vai ter a primeira página, ela muito semelhante, uma página onde a gente lista quais são os games que a gente tem anúncios e tudo mais cadastrados, e aí dentro de anúncios aqui, a gente vai ter basicamente, quando a pessoa clica num dos games, ela vai visualizar informações sobre todos os anúncios criados dentro daquele game. Então, os anúncios criados lá na versão web vão aparecer aqui dentro, e aí, aqui dentro, com as informações cadastradas, aqui é o nome, ou o nickname, o tempo de jogo, disponibilidade, a chamada de áudio sim ou não, quando ela clicar em conectar, a gente já vai trazer esse modal aqui, Let's Play, e aí com o usuário de Discord, e também a gente vai realizar uma notificação no celular da pessoa, pra gente saber que alguém se conectou com ela aí. Então, pô, tem muita coisa pra gente estar desenvolvendo aí ao longo da semana, vai ser muito massa codar esse projeto, tá? Então, uma das coisas que a gente vai fazer nessa semana é, a gente vai seguir um roadmap, caminhando aos poucos em cada parte da aplicação. A gente não vai desenvolver, digamos, toda a parte da aplicação web para depois desenvolver toda a parte da aplicação mobile. Por quê? Como você vai ver, o React ele funciona de uma maneira espetacular e muito semelhante tanto na web quanto no mobile. Ou seja, você consegue criar aplicações web ou aplicações para iOS ou Android com uma mesma forma de escrever código. Isso é muito incrível e você vai ver na prática que ao longo desses 5 dias, como para fazer esse switch da sua cabeça, do seu cérebro, de trocar do ambiente web para o ambiente mobile, é muito rápido, é muito simples. Diferente de caso você tivesse que aprender várias linguagens ao mesmo tempo para desenvolver uma aplicação para web, outra para iOS, outra para Android. Então vai ser muito massa você ver como que a gente consegue criar essas aplicações web, mobile, tanto front-end quanto back-end, tudo de forma sequencial, de forma síncrona, incremental ao longo desses 5 dias. Então, hoje, por exemplo, a gente já vai tocar tanto em back-end com Node, quanto o front-end web com o React, quanto também a parte do mobile com o React Native. Tudo em um único dia, aí em uma horinha de aula você já vai conhecer todos esses ambientes de desenvolvimento e, claro, configurar sua máquina e deixar ela prontinha para sair codando muito durante essa semana. Uma das coisas aí que eu preciso te lembrar, antes da gente começar a colocar a mão na massa, antes de eu começar a te explicar um pouquinho como que essas ferramentas funcionam, é acessa a comunidade do Discord aqui do NLW Esports. A gente tá falando do melhor NLW já realizado pela Rocket City. Então entra lá no Discord, não esquece de mandar todas as suas dúvidas lá, conversar com a gente, eu vou estar lá também trocando uma ideia com você ao longo aí dos próximos dias. Toda a comunidade, todos os instrutores da Rocket City, tem dezenas de milhares de pessoas dentro do Discord da Rocket City, trocando essa ideia e principalmente nesse NLW a gente vai estar lá com toda a força do mundo, com todo o fogo, conversando muito, trocando muita ideia sobre programação, sobre React Node, React Native e sobre a aplicação que a gente vai estar desenvolvendo aqui nesses 5 dias. Então, bora lá, sem mais conversa, bora começar a codar. E antes de mais nada, antes da gente começar a criar o nosso projeto, é claro, tem gente que tá chegando aqui que não sabe nem o que é React, o que é Node, por isso a gente precisa dar uma palhinha sobre essas coisas aqui, entender um pouquinho como que essas ferramentas funcionam, tá? Eu vou começar com o Node, que talvez seja a ferramenta mais fácil de explicar um pouquinho o que é, e se você já programou com qualquer outra tecnologia no back-end, para você trabalhar com Node vai ser super tranquilo porque a API dele é muito simples. Ou seja, se você já trabalhou com PHP, já trabalhou com Ruby, com Java ou com qualquer outra tecnologia como Python, o Node ele resolve, digamos, os mesmos principais problemas. Construir aplicações que rodam pelo lado do servidor.
O Node ele foi criado em 2011 por um rapaz chamado Ryan Dow, que inclusive está criando outros projetos muito legais aí nos últimos anos, mas o Node ele nasceu de algo muito massa, que é o seguinte: quando o Google Chrome surgiu, né, ele trouxe uma das coisas aí que foi incrível para nossa área de desenvolvimento web, e quem aí é da minha época, que nem é tão antigo assim, lá em 2011, 2012, sabe que o Chrome ele foi revolucionário, porque ele trouxe uma nova engine JavaScript, né, um novo motor JavaScript, que era muito melhor já naquela época, e hoje ainda continua sendo muito melhor que outros motores de JavaScript que a gente tinha na época, como por exemplo o motor do próprio Internet Explorer, que era muito ruim e acabava ficando muito atrasado em relação às atualizações do próprio JavaScript. A gente não podia utilizar várias sintaxes que a gente tinha, várias atualizações da linguagem. Demorava muito pra gente conseguir escrever um código mais atualizado, já, principalmente JavaScript, dentro do navegador, porque o navegador não suportava. Então o Chrome ele trouxe a V8. A V8, né, que sim, faz uma referência ao motor V8, né? Se você... Eita, tá tocando o telefone aqui, pera aí, já volto aí. Voltando aqui novamente, pra quem não sabe, eu tô viajando, né? Mas a gente não para de gravar nunca, né? Eu tô aqui num quarto de hotel, depois eu, quem sabe, eu ligo a câmera aqui, mas bora continuar. A V8, que sim faz uma referência ao motor V8 aí dos carros, né? Ele funciona exatamente como um motor de carro, né? A gente pode pensar que o JavaScript, ele é o nosso combustível, a nossa gasolina ou qualquer coisa assim, e a gente precisa de um motor pra entender esse JavaScript, né? E o Node, ele pegou esse motor que o Chrome já utilizava pra conseguir entender código JavaScript pra rodar no navegador, né? Um código JavaScript front-end, o código que a gente usa lá pra interações do usuário com a nossa página, onde a gente tinha o jQuery antigamente, onde a gente tem o React. E ele desacoplou esse V8, esse motor JavaScript do navegador, e trouxe para uma camada de servidor, ou seja, a gente consegue usar a mesma interpretação, o mesmo motor que o Chrome usa para entender JavaScript dentro do browser, dentro do navegador, para entender JavaScript de um lado servidor, um lado de server-side. E o mais massa disso é que o Node, por ele utilizar esse V8, ele, digamos, tem acesso a todas as funcionalidades mais recentes do JavaScript ao mesmo tempo que o Google Chrome tem. Então, meio que as coisas, elas andam juntas. Isso é muito bacana, isso é muito legal mesmo, assim. E ele é que vai dar acesso pra gente. Pra gente estar instalando o Node, aqui é muito simples, tá? Provavelmente você até já tenha instalado o Node na sua máquina alguma vez na vida e não saiba, mas eu vou deixar aqui um guia dentro do material complementar do NLW, ou seja, na página do NLW, aqui abaixo da aula, no link de material complementar, você vai encontrar um guia de ambiente de desenvolvimento e lá tem como você instalar o Node. Mas caso você já tenha instalado, você pode verificar pelo próprio terminal, aqui em qualquer terminal que você tem aí na sua máquina, seja o PowerShell, se você está no Windows, seja o próprio terminal do Mac, ou do Ubuntu, ou do Linux no geral, dando um Node-V, ele vai aparecer qual versão aqui que você está utilizando. É importante que você esteja utilizando uma versão muito próxima à versão LTS aqui do Node, tá? Então nem muito atualizada, porque ela é uma versão, digamos, que ela ainda não tem um suporte long term, que a gente fala, que é um suporte a longo termo, né? Então a gente geralmente usa a versão LTS, que é a versão, digamos, mais estável do Node. Isso não só do Node, várias ferramentas têm essa versão LTS. Então você tá vendo aqui que eu tô utilizando a versão 16.5, tá uma versão muito próxima à LTS, não tem por que também eu atualizar a cada nova versão, não é uma necessidade. E para instalar o Node aqui dentro dos próprios Other Downloads, você vai encontrar várias opções. Geralmente eu gosto de ir aqui pela opção instala em Node.js via Package Manager, e aqui você encontra aqui pro seu sistema operacional, por exemplo, macOS, você pode instalar o Node via curl, via brew, via MacPorts, então tem várias opções que você está instalando. Aqui a gente tem também para Linux e outras distribuições Debian, você consegue estar instalando aí utilizando o apt, né, e também com o Windows você consegue estar utilizando o Chocolate aí, que é uma das versões... É um dos gerenciadores de pacotes aí mais legais, né? Se você não sabe, gerenciadores de pacotes, eles permitem que a gente instale, atualize e remova dependências do nosso sistema operacional de uma maneira mais simples, né? Principalmente o Windows, onde a gente faz a instalação, às vezes, de alguma ferramenta na nossa máquina, e essa ferramenta, ela instala vários arquivos em vários locais, depois pra desinstalar isso é muito chato, ou pra atualizar a versão é muito chato. Quando a gente usa um gerenciador de pacote, ele controla isso pra gente e fica muito mais fácil. Inclusive, existem gerenciadores de pacotes pros próprios softwares que a gente desenvolve, né? Então lá no PHP tem o Composer, se eu não me engano, no Ruby... ai meu Deus, a gente tem as Ruby Gems, no Python a gente tem o pip, no Node a gente tem o NPM, né? No JavaScript a gente usa o NPM, mas pra ver como gerenciadores de pacotes eles estão em todos os lugares aí das nossas aplicações. Show, a gente já entendeu o que é o Node, né? A gente não vai entrar muito a fundo aqui em como que a gente utiliza o Node, mas você pode dar uma brincadinha aí um pouco com o Node, simplesmente vindo no seu terminal depois de instalar, rodando o Node, e aqui dentro você consegue escrever código JavaScript e ele vai interpretar, né? Então eu posso escrever aqui, por exemplo, const name igual a Diego. E aí eu dou um console log, por exemplo, ou melhor, só escrevo name também, ó, ele já aparece Diego. Aqui a gente consegue fazer qualquer código JavaScript. Qualquer código JavaScript que você coloca aqui dentro vai funcionar. Posso dar um exit aqui, melhor, exit não, vou ter que dar Ctrl C 2 vezes, e aí ele já sai aqui da aplicação. Ou ponto .exit também poderia sair. E agora, indo um pouquinho aqui pro React, né? O que é o React no final das contas, né? Quando a gente entra aqui no site do React, ele fala que o React é uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. Pronto, é isso. O JavaScript ele só serve, ou melhor, o React ele só serve pra gente criar interface de usuário. E o que é interface de usuário? É qualquer coisa que o usuário precisa interagir. Seja um website, seja um sistema web, qualquer coisa que seja uma interface que o usuário precisa clicar, interagir e botar o mouse e, sei lá, navegar, isso dá pra ser criado com o React em si. E aí pra gente entender um pouquinho melhor, um pouco de como que essas ferramentas conversam, eu vou abrir o meu Figma aqui, dentro do Figma Jam, que ele funciona como um whiteboard, né, como um flowchart aqui pra gente começar a escrever algumas coisas e entender um pouquinho como que as coisas funcionam. Vamos entender um pouquinho como talvez você já tenha criado aplicações no modelo tradicional. E eu vou chamar isso aqui de modelo tradicional. Vou colocar isso aqui com um título large aqui. E eu vou falar sobre o modelo onde a gente está utilizando, onde a gente vai utilizar com o React, que eu vou chamar do modelo SPA. Logo a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, no modelo tradicional de construção de aplicações, onde eu já construí várias e várias aplicações, a gente tem mais ou menos um fluxo da seguinte forma. Nós temos um usuário, e aqui esse usuário ele vai estar representado pelo navegador. Nossa, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, porque eu tô com dificuldade de enxergar. Então, a gente tem um usuário. Esse usuário aqui ele é representado pelo navegador, então imagina que a gente tem ali um usuário acessando alguma rota da nossa aplicação. E como eu falei, esse usuário ele vai acessar uma página da nossa aplicação. Deixa eu ver se eu consigo botar essa flecha aqui do outro lado.
Show. Quando o usuário acessa uma página da nossa aplicação... meu Deus, o texto aqui ficou um pouco grande. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ele vai acessar, por exemplo, uma página de usuários, onde ele quer, sei lá, uma listagem de usuários ou qualquer coisa assim. O que acontece no modelo tradicional, caso você já tenha desenvolvido alguma aplicação nesse modelo onde o código back-end e front-end ele fica tudo dentro do mesmo balaio ali, dentro do mesmo código, o que acontece é quando o usuário acessa alguma rota, né, localhost, ou melhor, www.meusite.com/usuários, essa chamada chega aqui pro back-end da nossa aplicação, que ele pode estar escrito em qualquer tecnologia, Node, Java, PHP, qualquer coisa assim, e o back-end da aplicação faz o quê? Ele faz um fluxo de acessar o banco de dados, eu vou chamar de DB aqui, ele constrói toda a interface da nossa aplicação, então todo HTML e CSS é gerado pelo back-end e até o JavaScript, né, aquele JavaScript feito para interação do usuário, e ele devolve toda essa interface para o nosso navegador. Ou seja, no final das contas, o navegador recebe já toda a interface pronta ali da listagem de usuários, que é o que o front-end aqui, o navegador está requisitando, pronta, né? Então, esse aqui é o modelo tradicional. Se você já trabalhou com WordPress no modelo tradicional, se você já trabalhou com Magento lá dentro do PHP, muitas aplicações escritas em Ruby on Rails são dessa forma, o próprio Django, né, conseguimos criar lá no Python aplicações dessa forma. É claro que dá para criar de outras formas também, mas esse aqui é um modelo que, caso você já tenha trabalhado com programação aí pelo menos desde, sei lá, uns 5 anos para trás, você com certeza já criou uma aplicação nesse formato. E aí você vai me perguntar, tá, Diego, mas a gente está aprendendo um novo formato de trabalhar aqui com aplicações? Sim e não, né? Muita coisa a gente vai continuar utilizando da mesma forma, mas eu vou te falar algumas coisas que mudam aqui. E não necessariamente esse modelo tradicional, ele é pior, tá? Mas ele acaba trazendo menos flexibilidade quando a gente vai trabalhar principalmente na camada front-end. Por quê? Se o nosso back-end aqui, ele é responsável além pelo acesso do banco de dados, autenticação, segurança, envio de e-mail, toda essa parte que é, digamos, sensível, né, do nosso código, e ele também é responsável pela construção da interface HTML, CSS, JavaScript, por aí vai. Acontece que, se em algum momento eu precisar de um novo client, um novo front-end, por exemplo, um aplicativo iOS, Android, eu já não vou conseguir utilizar da mesma forma esse back-end. Concorda comigo? Por quê? Porque o iOS e Android não entende HTML, CSS e JavaScript. Ou seja, se no meu aplicativo iOS e Android eu também precisar de uma listagem de usuários, e desse aplicativo eu tentar fazer uma chamada para esse back-end aqui, pedindo uma listagem de usuários, esse back-end não vai poder devolver para o meu aplicativo iOS e Android HTML, CSS e JavaScript, porque o meu aplicativo Android, o iOS não entende esse código, não adianta. E o código muitas vezes vai ser diferente, porque o código para nossa versão web da nossa aplicação e o código da nossa versão mobile da aplicação são diferentes, não dá. Então a gente perde flexibilidade quando a gente trabalha com esse modelo, e muitas vezes a gente acaba ficando mais preso de acordo com o front-end da nossa aplicação. O back-end ele acaba sendo refém do front-end da aplicação. A gente precisa moldar o back-end da aplicação por causa de como o front-end precisa desses dados. Então isso é muito comum e acaba atrapalhando a gente muitas vezes. Muitas vezes a gente não consegue ter times distintos dentro da nossa empresa, que é uma coisa comum hoje em dia, ter um time de back-end, um time de front-end, porque acaba que eles vão ter que estar trabalhando no mesmo código, com código muitas vezes ali embaralhado entre o que é regra de negócio, o que é código de interface, o que é código visual. Então, por isso que a gente vai conhecer um pouquinho desse modelo de SPA. E como eu falei, o modelo de SPA, ele continua se assemelhando muito ao modelo tradicional, porque ele continua tendo um usuário navegador, que é aqui no nosso caso, o front-end da aplicação, e ele continua tendo o nosso back-end aqui da nossa aplicação, que eu vou também manter apenas como back-end pra gente entender. O que muda nesses casos, e aí quando a gente tá utilizando, por exemplo, um React da vida, o React, ele vai estar rodando aqui no front-end, ou seja, a gente vai ter um projeto, uma aplicação diferente pro front-end e uma aplicação diferente pro back-end. Quando o navegador acessa, né, quando o usuário acessa aqui o navegador, na verdade, a aplicação que esse navegador tá acessando é a aplicação front-end. Nesse caso aqui, escrita com React, mas poderia ser Vue, poderia ser Angular, poderia ser Svelte, poderia ser Solid.js, poderia ser vários frameworks e bibliotecas que a gente tem atualmente. E aí o que vai acontecer é que esse código front-end aqui, que é onde está rodando ali a nossa biblioteca front-end, a nossa biblioteca de construção de interfaces, vai fazer uma chamada para o back-end, por exemplo, para acessar a rota de usuários. E aí, eu não sei o que acontece com o Figma Jam, deixa eu escrever um texto qualquer aqui para ver se ele para de se perder. Ele vai tentar acessar aqui a rota de usuários. O que vai mudar agora nesse fluxo todo é que ao invés do back-end, além de acessar o banco de dados para buscar as informações do usuário, ao invés dele gerar o HTML, CSS, JavaScript, tudo aqui dentro, na verdade, o back-end ele não vai criar a interface da nossa aplicação. Ele vai, na verdade, somente retornar os dados dos usuários. E ele vai retornar os dados dos usuários numa estrutura que a gente chama de JSON, que você talvez já tenha ouvido falar. JSON, que é uma sigla para JavaScript Object Notation. Se a gente for traduzir, isso aqui é basicamente como uma sintaxe de um objeto no JavaScript. O JSON é a estrutura de dados mais famosa que a gente tem para trabalhar não só na web e não só no ecossistema JavaScript. Até aplicativos escritos com Swift, por exemplo, para front-end no iOS e Java no back-end, vão provavelmente utilizar o JSON para transitar informações entre back-end e front-end, ou entre back-end e mobile, no caso. Porque o JSON ele é uma estrutura de dados tão famosa que ele basicamente dominou toda a parte de transição de informações entre back-end e front-end. E aí, beleza, Diego, mas nessa equação tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando o HTML, o CSS e o JavaScript. E aí que vem o React, o Vue, o Angular, o Svelte, o Solid ou qualquer outra ferramenta que tenha esse propósito. Essa nossa biblioteca front-end que tá aqui nessa ponta vai basicamente entender esse código JSON, que nada mais são do que dados. Então, como a gente tá falando aqui de uma lista de usuários, esse JSON aqui provavelmente vai ser um array com vários objetos ali dentro representando usuários, né? Da programação orientada a objeto. Então, cada um dos objetos ali dentro é um usuário que pode ter um ID, um nome, um e-mail, um endereço ou qualquer coisa assim. E aí esse front-end vai pegar esses dados desse JSON e vai converter isso em HTML, CSS e JavaScript. Então, quando o nosso front-end retornar aqui para o nosso navegador a interface, é aqui que vai vir, então,
o nosso HTML, o nosso CSS e o nosso JavaScript aqui do front-end. E, cara, isso aqui é incrível, porque isso aqui abre portas pra gente construir as nossas aplicações de uma maneira muito flexível. Por quê? Olha só, se em algum momento a nossa aplicação aqui ela precisar de mais um front-end, um mobile aqui da vida, um aplicativo iOS, ou um aplicativo Android, ou até a gente tiver um aplicativo daqui a pouco de TV, ou a gente abrir aqui um aplicativo, uma API pública, que é muito comum, né? Tem muitas aplicações que abrem APIs públicas, né? Hoje você consegue, por exemplo, conectar com APIs do governo, APIs públicas como a própria da Twitch, né? Então são APIs que outros softwares vão utilizar para buscar dados do seu back-end. Quando a gente trabalha com esse formato de SPA, onde o nosso back-end ele é responsável por apenas retornar as informações numa estrutura de dados e não em HTML, CSS, JavaScript, qualquer cliente aqui no final das contas, qualquer front-end aqui no final das contas, qualquer usuário pode ler essas informações, pode fazer uma chamada para o back-end e ter acesso a esses dados nessa estrutura de JSON aqui e interpretar esses dados e criar a interface da maneira que for melhor pro ambiente que aquela aplicação está rodando. Ou seja, a gente vai precisar de um único back-end com um time específico trabalhando em back-end, muitas vezes, que vai criar um back-end que vai suprir a necessidade tanto de um front-end web, com React, Vue, Angular, Svelte, Solid ou qualquer coisa assim, tanto quanto de outros front-ends, de outros clientes, iOS, Android, TV ou qualquer outro cliente. Então, isso aqui a gente chama de SPA, que é uma sigla para Single Page Application. Na verdade, esse fluxo todo, na verdade, a gente não chama de SPA, né? SPA, na verdade, é só como a gente chama essa camada aqui do front-end, mas logo eu vou te explicar o porquê. Esse fluxo todo, geralmente, a gente acaba trabalhando, são vários conceitos juntos, né? Mas a gente chama de API RESTful, caso ela siga alguns princípios, mais SPA, aqui no caso do front-end, né? Então, isso aqui é um combo, digamos assim, de dois padrões de formas de escrita de software, back-end e front-end. Então, isso aqui é a base, tá? Isso aqui é o que a gente vai estar desenvolvendo ao longo dessa semana. A gente vai estar criando um back-end escrito em Node, a gente vai estar criando um front-end escrito em React, e a gente vai estar escrevendo aí, vai estar criando um aplicativo mobile, tanto para iOS quanto Android, escrito em React Native. Então, a gente está criando aí um modelo perfeito de aplicação e com certeza, para você que está entrando nesse ecossistema JavaScript, para você que tem interesse em trabalhar na área utilizando JavaScript, é isso que você vai criar todos os seus dias trabalhando, pelo menos aí por alguns anos, porque isso aqui está muito quente, isso aqui é o que você vai estar criando aí no seu dia a dia de trabalho, e exatamente o que a gente fizer aqui nos 5 dias de NLW é o que você vai estar fazendo no seu dia a dia trabalhando aí com essas tecnologias. E agora que a gente já entendeu como funciona o Node, como funciona o React, como funciona o React Native, é óbvio, vamos colocar a mão na massa, criar o nosso projeto, começar a escrever as nossas primeiras linhas de código para ver como que essas ferramentas aí funcionam. Então, bora lá. Bora começando criando a nossa aplicação Node primeiro, e depois a gente vai criar a nossa aplicação React. Como eu falei, são duas aplicações diferentes. A gente vai desenvolver um app pro back-end e um app pro front-end, e depois um app só pra parte do mobile. Para criar o nosso projeto com o Node em si, aqui no nosso terminal, se você estiver usando o Windows, por favor, usa o PowerShell, não usa o Command Prompt, e preferencialmente roda ele como administrador, clicando no botão direito, ele rodar como admin, porque pode ter alguns probleminhas, principalmente no Windows. Se você for um pouquinho mais aventureiro ou aventureira e ainda quiser continuar utilizando o Windows, recomendo altamente você dar uma olhada no WSL, tá? Que é o Windows Subsystem for Linux, que é uma forma de você conseguir rodar um sistema Linux dentro do seu Windows para facilitar aqui alguns comandos, porque principalmente os tutoriais que você vê relacionados à programação, aí eles vão estar usando comandos que geralmente são feitos para ambientes Unix, né, seja Linux, Mac, e aí talvez algum desses comandos não funcione no Windows, mas tudo que eu te mostrar aqui ao longo dessa semana vai funcionar em qualquer sistema operacional que você esteja, tá? Eu tô só realmente dando dicas caso você queira levar isso aqui mais a sério e deixar o seu ambiente mais legal ainda. E aqui no meu terminal, eu vou começar, claro, eu preciso estar com o Node instalado, e também quando você instalar o Node, vai também vir o NPM. O NPM, que ele é o Package Manager, né, o Node Package Manager, que ele é basicamente, assim como eu falei que os gerenciadores de pacotes funcionam, ele serve pra gente instalar dependências da nossa aplicação, códigos de terceiros dentro da nossa aplicação. Então, tudo que a gente for instalar que não é um código criado por nós, que a gente vai usar um código pronto de alguém, a gente vai instalar através do NPM. E aí, para criar o nosso projeto, não tem segredo. Eu vou criar uma pasta. Aqui eu já criei aqui uma pasta, eu gosto de manter todos os meus projetos dentro de uma pasta www, que fica na minha pasta de usuário aqui do meu computador. Lá dentro eu criei uma pasta NLW e dentro eu criei uma pasta esports. E agora aqui dentro eu vou criar a minha pasta chamada server, que é onde vai estar o meu back-end da aplicação. Poderia ser back-end também, mas eu prefiro chamar de server, porque depois eu vou chamar os outros de web e mobile, né, e aí fica mais fácil. Vou entrar aqui em server. E agora, pra gente iniciar um projeto Node, eu preciso rodar npm init, e aqui eu vou botar "-y", né? O "-y", ele é uma flag aqui pra eu fazer yes, que ele basicamente vai dar next, next, next aqui em todas as perguntas que ele faria pra gente. E aí pronto, ele já criou aqui um arquivo package.json. Esse arquivo package.json, ele é o arquivo onde vai ter as definições principais do nosso projeto. Logo a gente já vai falar sobre esse arquivo em si. E aí o que eu vou fazer é abrir essa pasta aqui no Visual Studio Code. E aí dependendo como você instalou o Visual Studio Code aí na sua máquina, e dependente também em qual editor você está utilizando, o que a gente vai fazer é abrir isso aqui no editor. Eu uso o VS Code em si. E aí quando eu instalei o VS Code, ele automaticamente no meu terminal, ele cria um comando chamado code, que eu posso escrever code, espaço, ponto, no caso, para indicar a pasta atual, ou eu digito o nome da pasta que eu quero abrir no VS Code. Caso esse comando aqui não seja instalado automaticamente para você, você pode abrir o seu VS Code, vir aqui em File, Open Folder, e abrir a pasta aqui do nosso projeto, né? www, NLW, esports, e abrir a pasta aqui dentro que vai dar na mesma. E aí também aqui dentro, com o Ctrl Shift P, install Code Command in Path, né? Então talvez tenha essa opção aqui para você, e aí o comando code ali, ele vai começar a funcionar dentro do seu terminal. Show! Com isso agora, se a gente der uma olhada no arquivo package.json, a gente vai ver que nada mais é do que um arquivo que traz informações mais relacionadas ao core do nosso projeto, assim, né? Então o nome do projeto, a versão, uma descrição, qual que é o arquivo principal, né? No caso, o arquivo main, qual que é o primeiro arquivo que vai ser carregado quando a gente rodar esse projeto, alguns scripts. E aqui dentro desse projeto também, desse package.json, na verdade, é onde vão ficar a referência para as dependências que a gente instalar na nossa aplicação, né? Então, por exemplo, eu vou instalar uma das dependências que a gente vai estar utilizando aqui dentro, e eu posso instalar ela com npm install
é o Express. O Express, que ele é um micro framework, ou seja, ele é um conjunto de código bem pequeno, ele vai facilitar a gente escrever coisas que são muito comuns em aplicações back-end, só que aqui dentro do Node. Então, coisas que são muito comuns, né, em aplicações back-end. Rotas, né, é muito comum a gente ter rotas. Então, eu quero uma rota de listagem de usuários, uma rota de cadastro de usuários, uma rota, né, quando a gente instala essas dependências, a gente pode utilizar elas. E aí você vai ver que aqui dentro do package.json, ficou um carinha chamado dependencies, e aqui dentro eu tenho o Express e a versão que foi instalada. E aí ele criou também pra gente uma pasta Node Modules. Essa pasta Node Modules, aqui dentro ficam as dependências instaladas do nosso projeto. E aí você vai falar, porra, Diego, cara, eu instalei só o Express, só que veio muitas outras dependências. Sim, porque o próprio Express, ele tem outras dependências, ó. Então o Express, por exemplo, ó, ele tem uma dependência no accept, tá aqui, ó, accepts. Array flatten, tá aqui, ó, array flatten. Body parser, tá aqui, body parser. Então cada dependência que o Express tem, e cada dependência que as dependências do Express tem, são instaladas aqui na nossa pasta Node Modules. E esse package lock é um arquivo gerado automaticamente, ele é um arquivo meio que pro Express criar não Express, o NPM, ter uma referência mais rápida para as dependências e quais dependências têm dependências em comum, para na hora de instalar ele conseguir instalar as coisas de uma maneira mais rápida. E pronto, agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar criando uma pasta src, né, que é source, e dentro eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de server.js, que é o primeiro arquivo aqui, server.javascript. E aqui no main eu vou simplesmente trocar aqui o endereço para src/server.js. Fechou? E agora dentro desse server.js eu posso escrever qualquer código. Por exemplo, eu posso dar um console log hello world. Se eu salvo isso aqui agora, eu venho aqui no meu projeto e rodo node src/server.js, que é o nome do arquivo, ele mostra hello world, fechou? Então todo código que eu colocar aqui dentro é o código que vai ser executado quando eu rodar o meu script aqui do server. E aí você lembra que uma das dependências, né, a dependência que a gente instalou aqui dentro foi o Express. Então, para importar uma dependência aqui dentro, no JavaScript, eu tenho algumas formas, tá, que eu posso fazer. Com o Node, digamos, na versão que ele está atualmente, a forma, sem precisar mexer em qualquer código, é dessa forma. Eu faço const express igual a require express. E aí eu posso sair utilizando o Express aqui dentro, né? Todas as funções do Express vão estar disponíveis para eu estar utilizando. Porém, o Node, recentemente, na verdade, já faz acho que quase um ano, só que pouca gente utiliza, ele liberou o suporte aos ECMAScript Modules, de forma nativa, ou seja, a gente consegue importar isso aqui de uma maneira um pouquinho diferente e mais elegante, né? E como é que a gente vai fazer isso? Aqui no nosso package.json, eu tenho que passar uma opção chamada type module, né? Então veja que eu tenho duas opções, CommonJS, que é essa importação usando require, e eu tenho o modelo, o type chamado module, né? E eu preciso trocar o nome do meu arquivo para MJS, e não só, a extensão aqui não só JavaScript, mas sim module JavaScript. E aí agora a importação aqui ela pode ser feita com import express from Express. Então a importação ela fica mais bonita, né? Mais amigável. Eu não gosto muito de utilizar o require, que é uma coisa um pouquinho mais antiga que a gente acaba não utilizando não utilizando tanto. E aí para criar a nossa aplicação em si, né, a gente vai fazer uma const app igual Express, né? O Express ele é uma função, então abre e fecha para chamar ele. E agora eu posso criar a primeira rota da nossa aplicação, digamos o primeiro endereço, o primeiro endpoint que o usuário pode usar da nossa aplicação, com o parâmetro get, né, com o método get dentro desse app aqui. Então, o parâmetro get, né, o método get, ele funciona da seguinte forma. O primeiro parâmetro que a gente passa para ele é qual o endereço que o usuário vai estar acessando. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que ela está rodando em www.minhaapi.com/, o que vier aqui depois dessa barra é o que eu tenho que botar dentro do get, né, contando com a barra junto. Então, se eu boto aqui, por exemplo, barra users, né, ou no nosso caso aqui, como a gente está falando de anúncios, né, como a gente está falando aqui no nosso layout, games e anúncios, vamos botar aqui anúncios, né? Então, ads. Quando o usuário acessar agora minhaapi.com/ads, ele vai cair nessa rota aqui. E aí o segundo parâmetro aqui desse app.get precisa ser uma função, que é qual função vai executar quando o usuário acessar aqui a nossa rota ads. Então, se eu botar aqui, por exemplo, console log acessou ads, tá? E aqui embaixo agora eu vou escrever app.listen e passo uma porta, né? Porque a nossa aplicação, quando a gente está rodando ela em ambiente de desenvolvimento, ela vai estar rodando no localhost. E aí eu preciso passar uma porta, por exemplo, 3333, que vai estar junto aqui no nosso endereço. Então isso aqui que é o endereço que o usuário vai ter que acessar. Para caso eu esteja rodando várias aplicações Node ao mesmo tempo, elas vão se diferenciar pela porta. Então uma aplicação vai estar rodando na 3333, outra na 3334, ou sei lá, a gente pode botar a porta que a gente preferir. Eu salvo isso aqui agora, rodo node src server.mjs e pronto, já está rodando. Fechou? Ele não vai mostrar nada, mas você pode ver que aqui, ó, ele não encerrou o processo. Porque quando eu uso o listen aqui do Express, eu tô falando, olha, eu quero que minha aplicação fique ouvindo novas requisições e que ela não pare, a menos que o usuário peça para parar. Então, se eu quiser parar aqui, dar um stop na aplicação, eu tenho que dar um Ctrl C, ó. E aí pronto, aí ela vai parar de executar. Mas, vou executar de novo. Agora eu venho no Chrome, acesso localhost 3333/ads, dou um Enter. E agora, se eu volto aqui no meu terminal, olha só, acessou ads, né? Então ele já mostra aqui que o nosso console log aqui funcionou. Mas, se eu voltar lá no navegador, eu vou ver que aqui, ó, tá em um processo infinito de carregamento e nada acontece. Por quê? Quando eu passo essa função aqui, ó, como o segundo parâmetro do app.get aqui, essa função ela precisa devolver uma resposta, tá? Só que devolver uma resposta não é simplesmente eu vir aqui e dar um return, né? Responder alguma coisa, não é assim. Como é que funciona quando eu uso o Express em si? Essa função que eu passei aqui,
ela recebe dois parâmetros, tá? O express input aqui dentro dessa função, né? Ele passa para essa função dois parâmetros, que é a nossa requisição e a nossa resposta. A nossa requisição serve para a gente buscar dados relacionados à requisição, ou seja, quando o usuário acessou a rota ads, por volta desse request aqui, eu consigo buscar informações do acesso dele nessa rota. Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma rota para criar um novo ad, né, um novo anúncio, dentro da request eu poderia buscar, por exemplo, quais são os dados de criação daquele novo anúncio. Então, sei lá, nome, o jogo, o tempo de jogo, aquelas informações que a gente vai ter no formulário e tudo mais. Né? Então, o request ele serve para eu buscar informações que estão vindo da requisição. E o response ele serve para eu devolver uma resposta. Então, olha só, se aqui dentro eu escrever return response.send acessou ads, salvo isso aqui agora, venho aqui, cancelo meu servidor Node, rodo ele de novo, né, com Ctrl C, e aí rodo ele de novo, volto aqui pro navegador, olha só, agora quando eu acesso a minha rota, ó, bem rapidinho, ele já mostra acessou ads, ó, posso até fechar, abrir de novo, ele mostra acessou ads. Então, e agora não tem mais o console log aqui dentro, né, eu tirei o console log e troquei por um response.send. Ou seja, agora, essa nossa rota aqui, quando o usuário acessa ads, eu tô usando o response do Express para devolver uma resposta, para enviar um texto chamado acessou ads. Mas, como a gente viu anteriormente, até no Figma, aqui que a gente desenhou, o nosso backend, ele geralmente vai devolver as respostas no formato JSON. Ele não vai retornar no formato de texto, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, show de bola. Basta eu trocar o método send por JSON, e aqui eu enviar qualquer estrutura de dados válida para o JavaScript. Então, qualquer tipo primitivo eu posso usar aqui dentro. Então, eu posso retornar um array, posso retornar um objeto, né, que é por chaves aqui. Posso retornar textos também, mas geralmente a gente acaba não fazendo. Então, aqui eu vou retornar apenas um array, por exemplo, e vários objetos dentro, representando os anúncios que eu tenho. Então, id 1, nome, anúncio 1, e vou botar só isso, tá? E aí eu posso duplicar aqui várias vezes. Troco esse aqui para anúncio 2 e esse aqui anúncio 3, tá? E aí você pode ver que eu estou usando aqui algumas keybinds do VS Code para facilitar aqui, mudar, né, o nosso código em vários locais, mas isso aqui nos shortcuts a gente pode encontrar. Então, esse que eu uso para selecionar a mesma coisa duas vezes, ó, ele é esse keybind aqui, ó. Opa. Aqui, que é o add selection to next find match. E o para duplicar a linha é o copy line down, que eu uso o command shift D aqui, mas você pode usar o comando que você achar melhor. Salvando isso aqui agora e vindo aqui e reiniciando nosso servidor Node e rodando de novo, a gente vai ver que agora ele retorna os nossos anúncios, né? Então, id1, nome anúncio 1, id2, nome anúncio 2, id3 e nome anúncio 3. E a gente pode ver que o retorno dele aqui, ó, é um retorno como um objeto, né? Como um array, na verdade, de objetos no JavaScript. O meu aqui ele retornou um pouquinho diferente porque eu estou usando uma extensão, tá? Chamada JSON Viewer. Que essa extensão, ela formata quando algo é retornado no formato de JSON, né? Ela formata com tema, né? E dá pra gente fechar, que fica bem legal. Eu gosto de utilizar essa extensão, ela acaba ajudando bastante. Então, pronto, a gente criou a nossa primeira rota, a gente entendeu como é que funciona o Node aqui, e a gente pode criar quantas rotas a gente quiser aqui dentro. Claro, a gente vai ter mais rotas com o tempo, tá? Mas uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui pra a gente conseguir facilitar o processo de testar essas rotas aqui, é que não é legal, muitas vezes, quando a gente tá criando back-end, a gente ficar testando as rotas do nosso back-end pelo navegador. Existem ferramentas feitas pra isso, tá? As ferramentas que eu mais gosto, tá? É o Insomnia, que se você me segue há um tempo, sabe que eu falo bastante do Insomnia. Então, o Insomnia é uma das ferramentas bem legais. Tem o Postman, que você deve conhecer também, que é essa ferramenta aqui, Get Postman. E tem uma outra, que é o Hopscotch, que é uma ferramenta muito legal, com um nome um pouco difícil, mas é uma ferramenta muito legal porque se você tem a sua aplicação aqui rodando online, você consegue usar essa interface para fazer requisições pelo próprio navegador diretamente. Mas como a nossa aplicação está rodando em localhost, né, o mais legal é a gente instalar isso aqui na nossa máquina. Então, eu vou instalar o Hopscotch. Para instalar ele, você pode clicar aqui em cima para acessar o GitHub do Hopscotch. Né? Então, github.com/hopscotch/hopscotch novamente. E aí deve ter uma opção. Ele é um PWA, na verdade. Então a gente não precisa nem baixar um executável. Né? Se você está usando o Chrome, é só você vir aqui do ladinho. É que eu já estou com o PWA instalado, né? Então, deixa eu ver se vai aparecer alguma opção aqui para eu baixar de novo. Porque eu já estou com o Hopscotch instalado. Então deixa eu talvez desinstalar para eu te mostrar do zero, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo desinstalar ele para mostrar para você como é que eu instalo do zero, tá? Mas, que difícil. Mas aqui dentro do GitHub, ele tinha uma referência aqui dentro, ó, pra PWA. Talvez clicando aqui em PWA, ele vai pra documentação do que é PWA. Mas, na verdade, ele aparece uma opção no próprio Hopscotch aqui em cima pra fazer a instalação. Deixa eu tentar desinstalar aqui, eu já venho de novo pra gente tentar instalar juntos. E aí eu te mostrar como funciona isso, rapidinho. Pronto, voltando aqui, já consegui desinstalar. Ele vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó, de instalar o Hopscotch. E lembrando que isso aqui é a ferramenta que eu vou usar, mas ela vai funcionar da maneira, assim, igual praticamente ao Insomnia ou ao Postman. Você pode usar a ferramenta que você preferir, no final das contas, tá? Então, clicando aqui, ó, ele vai dar a opção de instalar o PWA. Né? O PWA, caso você não saiba o que é um aplicativo que ele pode ser instalado no seu sistema, muitas vezes até no próprio Android, iOS. A iOS acaba não tendo tanto suporte assim, que ele funciona como uma janela, na verdade, do browser, só que você não vê a janela do browser por volta, né? Então, tá aqui, show de bola, já tá funcionando. E agora a gente pode testar, né? Então isso aqui é a página inicial do Hopscotch. A gente pode testar fazendo o seguinte, aqui em cima, onde tem esse endereço, a gente vai trocar para HTTP, localhost 3333/ads, e aí quando eu dou um enviar aqui, ó,
Não foi possível enviar a requisição, é capaz de encontrar... porque o Hopscotch não está encontrando o nosso localhost aqui dentro. Então a gente vai ter que, basicamente, fazer ele se conectar com o nosso localhost. E aí, acho que aqui em configurações, aqui embaixo, a gente vai clicar em Chrome, instalar a extensão do Chrome. E agora eu acho que isso deve ser o suficiente para a gente fazer as requisições. Não, middleware de aplicativo. Extensões. Enviar. Agora sim. Né, eu tinha que selecionar a opção extensão para ele conseguir enxergar a nossa API. Então ele está fazendo essas requisições agora por dentro do Chrome, e aí o Chrome consegue ver o nosso localhost, por isso está dando tudo certinho. Então show de bola, a gente pode ver, deixa eu dar até um pouquinho de zoom, que agora fazendo a requisição, ele já mostrou aqui embaixo pra gente o ID1, ID2 e ID3. Se você tiver qualquer dificuldade para instalar o Hopscotch, fazer ele funcionar aí na sua máquina, das duas, uma, tá? Entra lá na comunidade, fala com a gente ajuda a instalar. Tenho certeza que muita gente ali vai conseguir te ajudar também, os instrutores da Rocket, eu também. Ou, se nada der certo, se você não conseguir instalar o PWA, aí nesse caso eu prefiro que você instale ou o Insomnia, é só vir aqui em Products, selecionar a opção Insomnia, e baixar ele e sair utilizando, ou usar o Postman, que são duas ferramentas super iguais, super semelhantes, que funcionam, né? Eu só tô usando o Hopscotch aqui porque ele é totalmente gratuito, é open source, todo o código dessa ferramenta está disponibilizado, ela é uma ferramenta construída aqui com Vue, TypeScript e tudo mais, mas você pode estar utilizando ela, vendo o código, é muito legal, por isso que eu vou estar, digamos, dando a chance para essa ferramenta nova nesse NLW, porque eu acho uma ferramenta muito bacana da gente estar utilizando. E aí, a gente vai, basicamente, criar todas as nossas requisições aqui dentro, nós podemos salvar as nossas requisições, dar um nome para ela, então, por exemplo, ads, criar aqui uma coleção, né? Então, eu vou chamar de NLW Esports, e aí, salvar essa requisição aqui dentro, por exemplo, list ads. Quando eu salvo, selecione a coleção, agora sim, ele vai ficar salvo pra gente consultar depois, ó. Então aqui dentro, ó, eu consigo só clicar na list ads e ela já vem pra cá e eu posso repetir a nossa requisição. Então, esse aqui é basicamente o ambiente que a gente vai estar utilizando para desenvolver a nossa aplicação back-end aqui, né? E uma última coisa que a gente vai conversar um pouquinho aqui, antes da gente partir para criar o nosso projeto web e também o nosso projeto mobile, é que ao longo dessa semana a gente vai estar utilizando algo que, se você vai trabalhar com JavaScript em algum momento, eu altamente recomendo você estudar sobre, você conhecer sobre, que é o TypeScript. Não sei se você já ouviu falar em TypeScript, né? O TypeScript, ele é uma linguagem, mas além de linguagem, ele é um superset, que a gente chama, que ele é basicamente um adicional ao JavaScript, né? O TypeScript, ele não necessariamente substitui totalmente o JavaScript, até porque a linguagem que você vai escrever é o JavaScript, não muda nada, né? O que o TypeScript adiciona é a parte de tipagem, né? Tipagem, o que é? Tipagem nada mais é, tipagem estática, né? Assim como o TypeScript tem, assim como o PHP tem agora na versão 8, assim como o Java tem há muito tempo. Se você tá vindo de linguagens tipadas C Sharp, Java, isso vai ser super tranquilo para você. Se você tá vindo de linguagens dinâmicas, né, com tipagem dinâmica, como o próprio PHP e nunca tenha usado isso, talvez seja um pouquinho mais chato, mas aqui a gente vai estar utilizando porque é algo que em projetos de larga escala é uma coisa que hoje não é mais um opcional, na minha opinião, porque é algo que te traz muita confiança e muita segurança na hora de dar manutenção no código. O que o TypeScript faz, né? O que tipagem estática faz no final das contas? Tipagem estática nada mais é que uma forma da gente enquanto a gente desenvolve, tem um processo rodando em background na nossa máquina, que ele vai testando os caminhos do nosso código para ver se o código que a gente está escrevendo é válido. Ou seja, a tipagem estática é uma forma da gente evitar erros de irem para produção já no momento de desenvolvimento. Então, o TypeScript ele fica rodando um processo ali em background na nossa máquina, que vai quase que testando os fluxos do nosso código para ver se o código que a gente está escrevendo pode dar um erro em produção ou não. E eu vou te mostrar como que isso funciona. Mas pra gente rodar o TypeScript aqui, né, começar a rodar o TypeScript no VS Code, eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar o TypeScript, tá? Simplesmente com npm i TypeScript, ou npm install, tá? O i, ele é só um diminutivo aqui. E aí aqui no package.json eu posso ver que ele instalou já o TypeScript como dependência. Só que uma das coisas que é importante dizer é que o Node, ele não entende TypeScript nativamente, tá? Ele entende só JavaScript. Então o TypeScript, na verdade, a gente vai ter que utilizar ele só para desenvolvimento. Quando eu colocar minha aplicação em produção, quando eu for executar realmente a nossa aplicação, aí o nosso código precisa estar em JavaScript. Como eu vou estar usando o TypeScript só para desenvolvimento, não faz sentido o TypeScript ser uma dependência comum, né? Uma dependência de produção que a gente fala. Então eu posso instalar o TypeScript, na verdade, como uma dependência só de desenvolvimento, usando o "-d" maiúsculo aqui na hora que a gente fazer a instalação. E aí, a gente vai ver que o TypeScript ele é colocado numa outra seção aqui dentro chamado Dev Dependencies, que são dependências que a gente vai usar só enquanto a gente está desenvolvendo a nossa aplicação, e não quando ela for para produção. Assim a gente deixa o nosso código menor, né, digamos assim. E aí eu vou trocar também a extensão aqui do server.mjs para TS, no final das contas, tá? E aqui a gente pode ver que já começa a aparecer pra gente algumas flagzinhas aqui, né? Se a gente passa alguns pontinhos brancos aqui embaixo, se a gente passa o mouse por cima já começa a dar alguns erros aqui dentro, né? Alguns avisos, nem é erro na verdade, porque o código vai continuar funcionando. Mas, como eu falei, quando a gente colocar esse código em produção, o código ele vai rodar com o JavaScript. Então, quando eu termino de criar o nosso código TypeScript, eu não vou conseguir executar ele. Então, se eu rodo aquela src server.ts, vai dar erro, né? Porque o TypeScript, o Node não entende TypeScript. Então, quando eu termino de executar o nosso código, eu preciso converter ele para um formato que o Node entenda. Então, aqui dentro da seção scripts, eu posso criar um script chamado build. E dentro, aqui, dessa linha aqui, dentro desse código aqui, eu posso colocar qual que vai ser o script de build aqui da nossa aplicação, que vai converter o código JavaScript para TypeScript, que é simplesmente TSC, tá? Ou, isso aqui é um diminutivo para TypeScript, né? Pode ser também, mas eu vou chamar isso de TSC. Vou salvar isso aqui agora. Se eu rodo agora npm run e o nome do script, que é build,
ele vai rodar o TSC, porém, aqui não deu nada, né? Porque, na verdade, o que acontece é que a gente tem que criar um arquivo de configuração do TypeScript antes. Então, eu vou executar npx. O npx, ele serve pra gente executar alguma biblioteca, né, algum executável que a gente tem instalado dentro do nosso projeto. Então, o que acontece? Algumas bibliotecas, quando a gente instala, por exemplo, o TypeScript, elas trazem junto alguns executáveis, alguns binários, né, algumas interfaces aqui de linha de comando. Como que eu posso ver isso? Aqui no Node Modules, dentro da pasta bin, tá aqui, ó, TSC. Tem também esse TS Server e tem esse mini aqui, que provavelmente é instalado pelo Express. Eu quero rodar o TSC. Então, eu dou um npx TSC, e aqui o comando que eu vou executar é um -- init. Isso aqui vai criar um arquivo de configurações do TypeScript pra gente. A gente não precisa mexer nesse arquivo de configurações agora, tá? Então, por mais que a gente vá mexer nele com o tempo, por enquanto não tem tanta necessidade. E agora sim, se eu executar a npm run build, provavelmente ele já vai criar pra gente um arquivo JavaScript. Olha só, tá vendo? Ele leu o arquivo TypeScript, nosso arquivo TypeScript, e gerou um arquivo JavaScript com base nesse arquivo. E aí agora, se eu executo node src server.js, ele ainda deu erro. Vamos ver por que ele deu erro aqui. Default, ele tá usando require, export is not defined in S modules. Ah, tá. O que acontece? Esse arquivo que ele gerou aqui, ó, ele tá usando o padrão de require, tá vendo? Ele não tá usando o module, né? Então aqui, ó, module, onde ele tá common.js, talvez eu consiga trocar ele pra ES 2020, talvez. A gente pode testar, tá? Eu acabo não lembrando de rodar isso aqui, então vamos dar um build, vamos ver agora. Show. Agora sim, ó. Ele vai usar o padrão import. E ele gerou os arquivos como JS. Deixa eu ver se vai funcionar como JS mesmo. Funcionou. Ó, já tá funcionando o nosso servidor, mesmo sem a extensão MJS. E agora, aqui no Hopscotch, vamos ver se tá funcionando. Show, continua funcionando o nosso código sem problemas nenhum. Ou seja, o que o TypeScript está fazendo aqui no final das contas, ele está convertendo esse arquivo aqui escrito em TypeScript para um arquivo escrito em JavaScript. Que no nosso final das contas aqui não mudou nada, né? Porque a gente não colocou nada aqui dentro do código TypeScript em si, que é o que a gente vai ver agora. Então, bora entender um pouquinho mais sobre TypeScript. A última coisa que eu vou fazer antes aqui é no nosso arquivo tsconfig.json, eu vou fazer o seguinte. Aqui no root_dir, nessa opção, root_dir, eu vou descomentar ela e vou colocar aqui /src. Falando qual que é o diretório raiz onde vai estar o código da nossa aplicação. Todo o código da aplicação vai estar dentro de src. E aqui no out_dir, eu vou colocar um diretório chamado build. Ou seja, eu não quero que os arquivos JavaScript sejam gerados no mesmo diretório dos arquivos TypeScript. Então, quando eu apagar aqui agora o arquivo JavaScript e rodar, npm run build novamente, a gente vai ver que ele vai criar uma pasta chamada build e lá dentro vai estar o arquivo server.js, que é o nosso arquivo compilado, né, o arquivo convertido do TypeScript para JavaScript em si. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o JavaScript, né, sobre o TypeScript, o que isso adiciona de complexidade, de códigos novos que a gente tem que conhecer aqui no nosso projeto. Ao longo dos 5 dias, né, das 5 aulas, a gente vai ver bastante sobre como que o TypeScript pode ajudar a gente, mas dando uma resumida, o que é tipagem estática quando a gente fala diretamente em código, né? Tipagem estática, ela permite a gente definir qual que é o formato que a gente espera de cada informação dentro da nossa aplicação, né? Então, imagine que, por exemplo, deixa eu criar um arquivo novo aqui e colocar a extensão dele aqui para TypeScript, né, aqui embaixo, a linguagem. Imagina que a gente tem uma função, por exemplo, que ela sei lá, calcula... Vou botar em português mesmo, tá? Calcula há quanto tempo o anúncio foi publicado. Mais clean code que isso aqui é impossível, né? Muito fácil saber o que essa função faz. E ela recebe um anúncio, tá? E aí aqui dentro, ela precisa retornar baseado, sei lá, na data de criação do anúncio. Ela precisa retornar há quantos dias aquilo foi. Então a data, por exemplo, de criação do anúncio, sei lá, o ad.created@, que vai estar em algo, sei lá, 2022, 0620. Eu preciso saber quantos dias faz dessa data. Aqui, o código aqui dentro não é o mais importante, tá? O que é mais importante aqui é o seguinte. A gente não sabe, dentro dessa função, o que é o add? Que dados existem dentro de add? Eu escrevo aqui dentro da minha função add, ponto, e não tem nada aqui dentro. Só tem esse set aqui que vem de uma extensão que eu uso aqui de inteligência artificial. Mas eu não sei qual que é o formato do add. Eu não sei quais campos existem dentro do add. E aí o que a gente vai fazer no dia a dia, no nosso código, eu preciso dar manutenção nessa função, ou eu preciso criar essa função. O que eu vou fazer? Eu vou lá no código que vai chamar essa função, vou lá e faço o quê? Um console log add, pra ver o que tem dentro do add. Só que o que me garante que todas as vezes que eu chamar essa função, o add sempre vai estar com as mesmas informações lá dentro. Será que não vai ter lugares na minha aplicação que o add, às vezes ele tem um campo a mais, outro ele tem um campo a menos, porque eu busquei um campo a mais do banco, outra vez eu busquei um campo a menos. Ou seja, é imprevisível, né? Com o TypeScript, o que a gente pode fazer, que é muito legal, é a gente falar, opa, olha só, o meu add, ele tem um formato específico. Eu espero que o meu add, ele sempre tenha um ID, que é uma string, sei lá, um nome, que é uma string, e ele tenha uma data de criação, que é um objeto date do JavaScript. E aí aqui com o TypeScript eu falo, opa, olha só, esse add agora ele sempre precisa ter, pelo menos, esses campos aqui. E show de bola. Agora quando eu escrevo add, ponto, ele já aparece as opções, create add, ID e name. Aqui dentro tanto faz o que eu vou fazer com ela. Né? Aqui eu calculo há quantos dias foi postado. Aqui eu não vou criar o código, é claro. Mas o mais interessante é que agora nos outros lugares do código que eu for chamar essa função,
Se eu tentar passar aqui um add que não tenha todos os campos que eu estou esperando, como por exemplo, passo um add que só tem o ID como sendo 1, vai dar erro. Passo o mouse por cima e ele fala, opa, você passou somente o ID, que é uma string, porém tá faltando as propriedades name e created at. Ah, então posso passar um name, add 01, e posso passar o created at com uma data válida. Opa, já parou de dar erro. Se eu passar o ID, que era para ser uma string, e tento passar ele como um número, já dá erro também. Então o ID aqui, ó, olha, você passou um número e eu tava esperando um texto no ID. Esse arquivo que ele gerou aqui, ó, ele tá usando o padrão de require, tá vendo? Ele não tá usando o module, né? Então aqui, ó, module, onde ele tá common.js, talvez eu consiga trocar ele pra ES 2020, talvez. A gente pode testar, tá? Eu acabo não lembrando de como de rodar isso aqui, então vamos dar um build, vamos ver agora. Show. Agora sim, ó, ele vai usar o padrão import, e ele gerou os arquivos como JS. Deixa eu ver se vai funcionar como JS mesmo. Funcionou, ó, já tá funcionando o nosso servidor, mesmo sem a extensão MJS. E agora, aqui no Hopscotch, vamos ver se tá funcionando. Show, continua funcionando o nosso código sem problemas nenhum. Ou seja, o que o TypeScript está fazendo aqui no final das contas, ele está convertendo esse arquivo aqui escrito em TypeScript para um arquivo escrito em JavaScript. Que no nosso final das contas aqui não mudou nada, né? Porque a gente não criou, não colocou nada aqui dentro do código TypeScript em si, que é o que a gente vai ver agora. Então, bora entender um pouquinho mais sobre TypeScript. A última coisa que eu vou fazer antes aqui é no nosso arquivo tsconfig.json, eu vou fazer o seguinte. Aqui no root.dir, nessa opção, root.dir, eu vou descomentar ela e vou colocar aqui /src. Falando qual que é o diretório raiz onde vai estar o código da nossa aplicação. Todo o código da aplicação vai estar dentro de src. E aqui no alt-dir, eu vou colocar um diretório chamado build. Ou seja, eu não quero que os arquivos JavaScript sejam gerados no mesmo diretório dos arquivos TypeScript. Então, quando eu apagar aqui agora o arquivo JavaScript e rodar, npm run build novamente, a gente vai ver que ele vai criar uma pasta chamada build e lá dentro vai estar o arquivo server.js, que é o nosso arquivo compilado, né, o arquivo convertido do TypeScript para JavaScript em si. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o JavaScript, né, sobre o TypeScript, o que isso adiciona de complexidade, de códigos novos que a gente tem que conhecer aqui no nosso projeto. Ao longo dos 5 dias, né, das 5 aulas, a gente vai ver bastante sobre como que o TypeScript pode ajudar a gente, mas dando uma resumida, o que é tipagem estática quando a gente fala diretamente em código, né? Tipagem estática, ela permite a gente declarar, definir qual que é o formato que a gente espera de cada informação dentro da nossa aplicação, né? Então, imagine que, por exemplo, deixa eu criar um arquivo novo aqui e colocar a extensão dele aqui para TypeScript, né, aqui embaixo, a linguagem. Imagina que a gente tem uma função, por exemplo, que ela, sei lá, calcula... Vou botar em português mesmo, tá? Calcula há quanto tempo o anúncio foi publicado. Mais clean code que isso aqui é impossível, né? Muito fácil saber o que essa função faz. E ela recebe um anúncio, tá? E aí aqui dentro, ela precisa retornar baseado, sei lá, na data de criação do anúncio. Ela precisa retornar há quantos dias aquilo foi. Então a data, por exemplo, de criação do anúncio, sei lá, o add.createdAt, que vai estar em algo, sei lá, 2022, 0620. Eu preciso saber quantos dias faz dessa data. Aqui, o código aqui dentro não é o mais importante, tá? O que é mais importante aqui é o seguinte. A gente não sabe, dentro dessa função, o que é o add? Que dados existem dentro de add? Eu escrevo aqui dentro da minha função add, ponto, e não tem nada aqui dentro. Só tem esse set aqui que vem de uma extensão que eu uso aqui de inteligência artificial. Mas eu não sei qual que é o formato do add. Eu não sei quais campos existem dentro do add. E aí o que a gente vai fazer no dia a dia, no nosso código, tá, eu preciso dar manutenção nessa função, ou eu preciso criar essa função. O que eu vou fazer? Eu vou lá no código que vai chamar essa função, vou lá e faço o quê? Um console log add, pra ver o que tem dentro do add. Só que o que me garante que todas as vezes que eu chamar essa função, o add sempre vai estar com as mesmas informações lá dentro. Será que não vai ter lugares na minha aplicação que o add, às vezes, ele tem um campo a mais, outro ele tem um campo a menos, porque eu busquei um campo a mais do banco, outra vez eu busquei um campo a menos? Ou seja, é imprevisível, né? Com o TypeScript, o que a gente pode fazer, que é muito legal, é a gente falar, opa, olha só, o meu add, ele tem um formato específico. Eu espero que o meu add, ele sempre tenha um ID, que é uma string, só, um nome, que é uma string, e ele tenha uma data de criação, que é um objeto date do JavaScript. E aí aqui com o TypeScript eu falo, opa, olha só, esse add, agora ele sempre precisa ter pelo menos esses campos aqui. E show de bola. Agora quando eu escrevo add, ponto, ele já aparece as opções, created add, ID e name. Aqui dentro tanto faz o que eu vou fazer com ela. Né? Aqui eu calculo há quantos dias foi postado. Aqui eu não vou criar o código, é claro. Mas o mais interessante é que agora nos outros lugares do código que eu for chamar essa função, se eu tentar passar aqui um add que não tenha todos os campos que eu estou esperando, como por exemplo, passo um add que só tem o ID, como sendo 1, vai dar erro. Passo o mouse por cima e ele fala, opa, você passou somente o ID, que é uma string, porém está faltando as propriedades name e created at. Então posso passar um name, add 01, e posso passar o created at com uma data válida. Opa, já parou de dar erro. Se eu passar o ID, que era para ser uma string, e tento passar ele como um número, já dá erro também. Então o ID aqui, ó, olha, você passou um número e eu estava esperando um texto no ID. Né? Então o TypeScript ele não permite a gente cometer aquelas cagadinhas básicas do dia a dia da programação
que é enviar para uma função ou chamar uma função, receber uma informação a qual eu esperava que estava no formato e não tá. Isso é muito comum acontecer. E por mais que num código pequeno aqui, ó, que a gente está escrevendo, seja muito fácil a gente olhar para o código como um todo e falar, ah não, é fácil entender o código, não preciso do TypeScript. Concordo, no código pequeno é fácil. Mas quando a gente começa a falar de códigos que tem mais de 1000 arquivos dentro, e nem precisa chegar a esse ponto, isso começa a ficar muito difícil, muito difícil. Começa a ficar muito imprevisível. E o TypeScript ele começa a te trazer mais segurança na hora de escrever o código, em saber que você está suficientemente atendendo as regras do código. Você está chamando a função sempre com os parâmetros que ela necessita. Você está trabalhando com o seu código de uma maneira muito mais segura, muito mais confiável. Então o TypeScript ele vai ficar muito mais claro ao longo aí dos próximos dias. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas se você nunca trabalhou com tipagem estática, isso aqui talvez tenha sido para você um bom início aí, um bom pontapé. A gente pode ver que aqui no nosso server.ts tá dando um errinho aqui no Express, tá? E o que acontece? Um dos erros aqui, cannot find module express. Did you mean to set the module resolution option to node? Tá? Então, a gente vai lá no tsconfig e vamos procurar por module, aqui dentro, module resolution, e vamos descomentar essa linha aqui para ela ser node, tá? Então, salvo, volta aqui, continua dando erro. E o erro agora, ele could not find a declaration file for module express. Por quê? Algumas bibliotecas do NPM, elas não possuem um suporte nativo ao TypeScript. Se eu for aqui no npmjs.com/package/express, eu vou ver que aparece esse símbolo aqui do ladinho, tá vendo? Ó? DT. Só que ele é um símbolo que ele tá apenas com uma bordinha azul, né? Ele não tá preenchido azul. Se eu for em uma outra biblioteca aqui, por exemplo, o Prisma, que é uma biblioteca que eu uso muito no backend com o Node, a gente vai ver que essa biblioteca aqui, ó, como ela tem um suporte nativo ao TypeScript, aí me ferrou, né? Aí eu falando aqui, o problema é que não é, o Prisma na verdade é que ele não é a biblioteca em si, tá? Deixa eu pegar aqui o Prisma CLI, deixa eu pegar uma outra biblioteca qualquer aqui, Commander, talvez. Pegar qualquer biblioteca, olha. A gente vai ver que aqui, ó, o símbolo do TypeScript tá azul, preenchido, tá vendo? Então quer dizer que essa biblioteca aqui, ela tem um suporte nativo ao TypeScript, ou seja, ela é uma biblioteca escrita em TypeScript. Essa biblioteca do Express, ela não é escrita em TypeScript. Quando a biblioteca não é escrita em TypeScript, que tem esse símbolo DT aqui, eu preciso instalar um pacote adicional. E aí basta eu clicar aqui em cima do DT, ó, e ele vai falar, o pacote que eu preciso instalar é esse aqui, Types Express. Então eu copio o nome do projeto, do pacote, sempre vai ser @types e o nome, tá? Pacote. Volto aqui no VS Code e dou um npm install, o nome do pacote, e eu vou colocar como uma dependência de desenvolvimento, porque isso aqui, como é algo do TypeScript, eu só vou precisar em desenvolvimento e não em produção. Instalo isso aqui, show, volto pro código, aguardo um pouquinho, ó. Pronto, já saiu os erros e o nosso código já tá totalmente funcional. E aí agora, então, o nosso projeto em Node, ele já tá pronto, né? O nosso fluxo em Node já tá pronto. O que é o mais chato aqui do nosso fluxo em Node, tá? Último ponto pra gente finalizar. Se eu mudar alguma coisa, por exemplo, cadastrar um anúncio novo aqui, ó, e rodar o nosso projeto de novo, então node, build/server.js e fazer a requisição, eu vou ver que o anúncio novo não tá aqui dentro. Por quê? Porque o nosso server.js, ele não tem esse anúncio novo ainda, né? Mesmo se eu vier no server.js e adicionar esse anúncio aqui, ó, e salvar, a gente vai ver que mesmo assim, eu volto aqui no hotspot, dou um enviar e não tá ainda aqui. Porque eu preciso fechar o node, rodar de novo, e aí sim, ele vai aparecer aqui dentro. Esse processo aqui é chato, tá? Então, a gente vai instalar uma ferramenta aqui para facilitar esse processo. Eu vou apagar aqui a pasta build, não tem problema, porque a gente consegue gerar ela de novo. E agora eu vou instalar aqui no nosso projeto uma ferramenta chamada ts-node-dev-d. Aguarda um pouquinho, ele faz a instalação. E agora aqui no nosso package.json, dentro de scripts, eu vou criar um script chamado dev. E aqui dentro eu vou rodar tsnd, que é uma sigla para TS, TypeScript, Node Dev. Poderia também rodar assim, tá? Funciona da mesma forma, mas alguns pacotes eles têm siglas para facilitar ficar o comando um pouquinho menor. E agora eu passo aqui qual que é o código Java, o TypeScript que eu quero rodar. Então src/server.ts e não o JS. Olha só que legal. Agora quando eu rodo npm run dev, ele vai rodar o nosso servidor em TypeScript. E a gente já vai conseguir acessar. Deixa eu ver aqui. Must use import to load ES module. Tá, isso aqui eu já sei qual que é o problema, tá? Aqui, provavelmente, se a gente fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu só... Não precisa copiar o código, é só pra gente testar aqui rapidinho. Must use... Deixa eu dar uma conferida nesse erro aqui pra gente continuar. Tá, dando uma olhadinha rápida aqui. A gente teria que fazer algumas configurações a mais pro TS-Node Dev funcionar com esse type module que a gente tinha colocado aqui dentro do package.json. Então não vou me preocupar com isso agora. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse type module aqui de dentro. E aqui no tsconfig.json eu vou também tirar esse module ES 2020 que a gente tinha colocado e vou voltar aqui pra common.js, tá? Só pra gente não precisar fazer muita configuração relacionada a isso. Salvando isso aqui agora, né, que é o padrão, digamos assim, do Node, a gente vai rodar npm run dev de novo, ó, e pronto, ele vai estar funcionando. O mais legal é que agora, ó, quando eu venho no hopscotch e roda a nossa aplicação, ela tá rodando. E o mais massa é que se eu venho aqui no server TypeScript e adiciono um anúncio novo aqui, ó, por exemplo, o anúncio 5, e salvo, a gente vai ver que ele já deu o restart automático da nossa aplicação. E agora eu volto aqui, ó, e dou um enviar de novo, e pronto, já tá aqui o anúncio 5. Eu não preciso mais ficar rodando build, ou parando a aplicação e rodando de novo, ele vai reiniciar a aplicação toda vez que a gente alterar o nosso código aqui. E pronto, a gente já tá com o nosso ambiente Node pronto. É isso que a gente vai ver de Node nessa primeira aula, né, só configurar o ambiente mesmo. E agora a gente vai criar o nosso projeto React e o nosso projeto React Native. Então, bora lá. Bora lá, para criar nosso projeto React tem várias formas da gente fazer isso, né? Aqui no próprio site, clicando em Começa a usar, aqui na direita, cria um novo React App, a gente vai encontrar várias formas de fazer isso, tá? Eu particularmente prefiro utilizar uma ferramenta chamada Vite,
Opa, entrei no site errado. Vite.js.dev. O Vite, ele é uma ferramenta que permite a gente criar projetos tanto React, quanto Vue, quanto qualquer outro projeto usando essas bibliotecas mais modernas de desenvolvimento front-end. E ele é muito, muito, muito rápido, tá? E por que a gente precisa de um Vite, por exemplo, da vida? Porque assim como a gente usou ali o TS Node Dev para converter o nosso código, né, o TypeScript, para converter o nosso código TypeScript em JavaScript, pro Node conseguir entender, tem muita coisa que a gente vai escrever num projeto React, ou num projeto Vue, ou num projeto Svelte, ou qualquer coisa assim, que não é entendido pelo browser, né? O browser ele vai entender o JavaScript mais puro possível. Só que o React, o Vue e essas outras ferramentas possuem funcionalidades, possuem formas de escrever código que o browser ainda não entende. Ou seja, a gente precisa de uma ferramenta para fazer a compilação, converter esse código para um formato que o browser entenda. E o Vite, hoje, para front-end, com certeza é a ferramenta que faz isso da maneira mais excepcional e da maneira mais rápida. E aí, clicando aqui em Get Started, a gente vem aqui para baixo e a gente vai ver que tem alguns templates, né? Mas para criar o projeto Vite mesmo, a gente vai executar esse comando aqui, ó, npm create vite@latest. Então eu vou copiar o comando, volto aqui no meu terminal, vou sair da pasta do servidor, que é onde está o nosso código Node, saio dela, e agora eu vou criar aqui, vou simplesmente executar o nosso comando. Então, npm create vite@latest. Dou um enter, dou um y aqui, que ele vai fazer a instalação do Vite na nossa máquina, e agora ele vai perguntar o nome do projeto. O nome do projeto vai ser web. O template, vou escolher React. E aqui, se eu quero usar JavaScript ou TypeScript. No nosso caso, a gente vai estar usando TypeScript, então seleciono o TypeScript e pronto. Abro o projeto web, entro na pasta aqui, né? E posso abrir esse projeto no VS Code, usando o comando code aqui. Pronto, já tá aqui o projeto. Vou abrir o terminal do VS Code e agora ele vem aqui com o package.json, assim como a gente tinha lá no Node. Ele já traz algumas dependências de desenvolvimento. Eu vou instalar essas dependências agora, porque ele traz no package.json, mas não vem instaladas, ó. Eu não tenho a pasta Node Modules. Então, vou dar um npm install. E ele vai fazer a instalação dessas dependências aí pra mim. Pronto, já rodou a instalação, Node Modules já tá aqui, criou o package lock. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso projeto. O projeto em Vite, aqui ele é muito semelhante ao projeto em Node que a gente criou, então ele continua com o arquivo package lock. Tem alguns scripts aqui de desenvolvimento, de build, de preview, React DOM, que são as dependências que a gente vai estar usando porque a gente está usando o React em si. Algumas dependências aqui ó, de types, como a gente instalou aquela do Types Express. O próprio Vite, com o plugin de React, o Vite em si e o TypeScript. E aqui a gente tem alguns outros arquivos, né? Configuração do TypeScript, configuração do Vite em si, que não precisamos mexer muito agora. Um arquivo index.html, que é o arquivo principal aberto aqui pela nossa aplicação. Então, o arquivo index, né, como você já conhece da programação, ele é o arquivo inicial. Esse aqui é o primeiro arquivo aberto pelo Vite em si. E aí eu tenho aqui uma pasta source, que eu tenho alguns arquivos aqui dentro, e uma pasta public. Logo a gente vai falar sobre isso. Na pasta source, eu tenho, basicamente, uma pasta assets. Eu vou remover essa pasta assets, vou remover o CSS também, vou selecionar todos esses arquivos aqui e vou deletar. Vou deixar somente o arquivo main e o arquivo app. No arquivo main, aqui em cima, eu vou ver que eu tenho uma importação, ó, pro arquivo CSS. Eu vou remover, porque a gente deletou esse arquivo. Vou salvar aqui o main. No arquivo app, eu vou ver que eu tenho uma importação para app CSS e também para uma logo do React. Vou remover essas duas linhas. Vou remover essa linha aqui em cima também. E aqui, ó, dentro dessa função app, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó, tirar todo o conteúdo. E aqui dentro eu vou apenas retornar. E aí, entre parênteses, nem precisa entre parênteses, porque é uma linha só. H1 Hello World. Olha só que interessante, tá? O React, ele traz uma sintaxe que a gente chama de JSX. JSX nada mais é do que JavaScript XML. XML, se você não sabe, é basicamente a sintaxe que a gente escreve o próprio HTML em si. Essa sintaxe de tags e atributos. Ou seja, com o React, a gente consegue escrever HTML diretamente dentro do arquivo JavaScript. Eu consigo fazer uma função qualquer, retornar HTML. E o React, no fim das contas, é isso. React, ele é um conglomerado de funções que retornam HTML, CSS e JavaScript. Um conjunto de HTML, CSS e JavaScript. E isso a gente chama de componentes dentro do React. Logo a gente vai entrar mais a fundo para entender um pouquinho sobre como que isso funciona. Mas se eu for aqui no nosso projeto, web, e rodar npm run dev, eu vou ver que ele vai abrir aqui, ó, um endereço pra gente. E clicando nesse endereço, veja que aparece em tela pra mim, hello world. E se eu venho aqui e troco esse hello world pra hello nlw, por exemplo, e salvo, ele troca automaticamente pra hello nlw. Então a coisa tá começando a ficar interessante aqui. E caso você nunca tenha utilizado o React, fica tranquila que a gente vai ver aqui desde o zero como que a gente pode utilizar. Mas o que você precisa entender aqui do fluxo do React, antes da gente partir pro código, é que o React ele segue um fluxo muito simples. A gente tem um arquivo index.html, que é o arquivo aberto pela nossa aplicação. Podemos ver até que o título aqui, ó, Vite React ITS. Tá aqui em cima, ó. Se eu troco esse título aqui dentro, por exemplo, nlw e sports, e salvo, ele vai trocar lá em cima também. E ele tem aqui, ó, dentro apenas duas coisas na tag body. Uma div, id root, e um script, type module, fazendo referência pro nosso arquivo aqui, ó, main.tsx. Esse arquivo main.tsx, e a gente pode ver que dentro dessa div root não tem conteúdo nenhum, né? O nosso hello world não tá aqui dentro. Dentro desse main.tsx, o que o React faz aqui dentro é basicamente selecionar a nossa div com o id root, e dentro dela, renderizar nada mais é do que montar em tela, exibir em tela, o nosso app. App, você pode estar vendo aqui, ó, que ele está sendo escrito como uma tag HTML. Só que, na verdade, não existe uma tag HTML chamada app, né? Então, isso aqui a gente chama de componente no React, que é quando a gente cria como se fosse a nossa própria tag HTML, o nosso próprio componente, o nosso próprio elemento. E esse componente, ele se difere basicamente porque a gente escreve componentes no React com a primeira letra maiúscula. Então, sempre que você ver uma tag HTML que a primeira letra for maiúscula, quer dizer que isso aqui é um componente no React, diferente de uma tag que seria com a letra minúscula. E aí esse app, ele tá vindo aqui dessa importação, ó. Eu importo o app de dentro do arquivo app, e esse app nada mais é do que uma função
com o nome app também, que retorna hello NLW. Ou seja, quando a gente está usando o React, todo o código que a gente escrever vai partir de dentro desses componentes, que nada mais são do que funções que retornam HTML no final das contas. Mas isso vai ficando interessante quando a gente aprender sobre os 3 conceitos, na verdade, os 2 principais conceitos do React, que são componentes e propriedades. A gente vai falar sobre isso agora para ficar muito claro para você entender e a gente poder dar sequência aqui na nossa aplicação. Para a gente entender componentes e propriedades no React, é só a gente fazer uma analogia a como tags e atributos do HTML funcionam. Então, quando a gente vai escrever o HTML, por exemplo, que a gente tem uma tag image e ela recebe um atributo source, ou ela recebe um atributo, por exemplo, de lazy loading, ou qualquer coisa assim, o que acontece é que os atributos que a gente passa para essa imagem é o que define como que essa imagem vai se comportar, como que ela vai ser vista em tela. Componentes e propriedades no React são basicamente a mesma coisa. Imagina que a gente tenha um componente, e quando eu falo componente, nada mais é do que uma função, com um nome sempre com a letra maiúscula, começando, e que retorna um conjunto de HTML, de tags HTML. Quando esse HTML vai ter mais de uma linha, eu posso quebrar ele dentro de um parênteses, e aqui dentro eu posso, por exemplo, colocar um button, e dentro do button, por exemplo, eu posso escrever enviar, né? Então, e aqui não passar mais nenhuma informação pro button. Quando eu crio esse componente button, dentro do React, eu posso utilizar ele como se fosse uma tag HTML. O que muda, na verdade, é que eu sempre tenho que iniciar, claro, com a letra maiúscula, e a gente pode ver até que ele vai ficar com uma cor um pouco diferente. Agora que eu coloquei o button, que a gente acabou de criar, sendo retornado de dentro do nosso componente app, a gente vai ver que no Chrome, o que aparece é o nosso botão. E os botões, ou melhor, os componentes do React, eles são totalmente reaproveitáveis. Eu posso reutilizar o mesmo componente várias vezes em tela. Então, por exemplo, aqui no caso do nosso app, eu posso botar um parênteses e posso escrever vários buttons, um abaixo do outro. O único ponto, que aqui inclusive ele está dando erro, é que no React a gente não pode ter vários componentes um abaixo do outro, ou tags HTML, sem ter algo por volta deles. Então, a gente pode, por exemplo, colocar uma div aqui por volta, só para simbolizar esse wrapper, esse container por volta dos botões. Salvando isso aqui agora, eu posso ver que então eu tenho 3 botões. E o mais legal de criar componentes é que, a partir do momento que a gente criou um componente pro botão, sempre que eu trocar algo neste componente aqui, por exemplo, trocar o texto enviar por send, ele vai refletir em todos os componentes, né, em todos os lugares que a gente estiver utilizando aquele componente de uma maneira mais rápida. E é por isso que o React ele é usado hoje, assim, por todas as empresas, as grandes maiores empresas. Eu, inclusive, gosto muito de utilizar essa extensão chamada React DevTools, que é essa aqui, que agora tá vermelhinha, porque eu tô em ambiente de desenvolvimento, que ela me avisa sempre que uma aplicação tá usando React. E aí você pode entrar, por exemplo, entro no Figma, a gente vai ver que ela vai ser pintada de azul. Pronto. Entro no Notion, ela vai pintar de azul também. Posso entrar no Twitter, a gente vai ver que ela pinta de azul também. Eu poderia ficar aqui entrando em centenas de sites e você vai ver que a grande maioria deles estão utilizando React. Então React com certeza hoje é a biblioteca de construção de interfaces mais utilizada da web, sem dúvidas nenhuma. E principalmente por grandes empresas. E aqui a gente falou sobre componentes e a gente precisa falar sobre propriedades. Propriedades permitem a gente, assim como atributos do HTML, trazer diferenciação entre cada instância desse componente em tela. Então imagina que no caso eu tenho 3 botões, poderia ter 5, né? Vamos deixar 3 botões mesmo. E agora imagina que eu quero que que, por exemplo, sei lá, o texto de dentro desses botões aqui seja diferente, ou a cor, ou qualquer coisa assim. Então eu poderia enviar uma propriedade, por exemplo, title, aqui pro nosso botão, e aqui ele vai ser o send 1. Vou botar aqui title send 2 e title send 3. Como a gente está usando o TypeScript, né, o TypeScript ele, né, fazendo a mágica dele por baixo dos panos, ele fala, opa, peraí, tu tá enviando um title para esse botão, mas o botão em nenhum momento usa esse title, né? Então o TypeScript ele já fala pra gente, eita, pera lá, você tá enviando uma informação que o botão não tá usando, né? E realmente, a gente não tá usando esse title aqui, ó, em nenhum local do botão. E aí o que a gente faz, né? Quando a gente usa TypeScript, a gente cria uma interface falando, olha, e aqui eu gosto de dar o nome dela sempre do nome do componente com o sufixo props aqui no final. E aí eu falo, olha, esse componente button aqui, ele vai receber uma propriedade title, que ela é uma string, e ela é obrigatória, né? Se não fosse, a gente jogava um ponto de interrogação aqui na frente. E aí, como que a gente acessa agora essa propriedade title aqui dentro do meu componente button, do meu componente de botão? É muito simples. Como isso aqui é uma função, basta eu receber as propriedades dessa função, né, desse componente, através do primeiro parâmetro desse botão em si. E agora veja que assim que eu escrevi props, ó, ele já parou de dar erro ali embaixo. Ó, tava dando erro, já parou de dar erro. Só que agora, se eu passo o mouse em cima de props, a gente vai ver que aqui, ó, o tipo dela, né, é N. N quer dizer, no TypeScript, qualquer coisa. Né? O React ele não consegue, né, o TypeScript não consegue determinar, inferir de uma maneira automatizada, que esse props aqui, ele vai ter um título ali dentro. Então a gente precisa falar pra ele, com 2 pontos aqui, ó, que ele, né, que essas props é basicamente o title com uma string. E aí aqui dentro, no lugar do send, se eu escrever props.title, vixe, não deu, né? Ele mostrou props.title, que foi o texto que eu escrevi. Isso porque tudo que eu escrever aqui dentro vai ser tratado como texto, como um HTML normal. Se eu quero incluir uma variável JavaScript, se eu quero que algo, né, uma parte do conteúdo desse meu componente seja tratado como um código JavaScript e não como um texto, como um HTML puro, eu preciso colocar chaves por volta. Então, se eu quero incluir uma variável, algum tipo de condicional, sempre chaves por volta. Então, agora que eu tenho chaves por volta de props.title, eu salvo e a gente pode ver send 1, send 2 e send 3, que é o que eu tô passando aqui dentro. Se eu crio mais um botão e troco isso aqui pra Hello World, a gente vai ver que ele cria um novo botão, porém agora com Hello World. Isso aqui é a base do React. Toda interface pode ser construída só com esses 2 conceitos, componentes e propriedades. A gente consegue fazer qualquer coisa usando só esses conceitos. A gente une vários componentes e
esses componentes podem ter propriedades que vão mudar o seu visual, o seu comportamento, e com isso a gente constrói qualquer interface. É claro que isso não vai ser o suficiente para a gente dar vida para nossa aplicação, mas isso é um assunto ainda para as próximas aulas, onde a gente vai aprender a como que o usuário consegue manipular a interface, clicar no botão, aparecer alguma coisa nova. Isso são coisas para a gente ver aí ao longo das próximas aulas. Mas por enquanto a gente aprendeu os dois conceitos mais importantes do React, que são componentes e propriedades. E agora, é claro, a gente vai ver como que a gente consegue configurar o nosso ambiente de desenvolvimento aqui para usar o React Native e também como é que a gente faz esse setup do projeto que a gente fez no Node dentro, e também no React, lá dentro do React Native. Só que quem vai acompanhar você aí nessa jornada de aprender o React Native aqui ao longo do NLW e ao longo de várias aulas da própria Rocket é o Rodrigo Gonçalves. Então, Rodrigão, toca ele pau aí no React Native e depois a gente volta a conversar aqui enquanto vocês no final dessa aula. Valeu, Diegão! Fala, Dev! Rodrigo Gonçalves aqui na área e chegou o momento da gente criar a nossa aplicação mobile. Você vai ver na prática que nós vamos reaproveitar todos os fundamentos de React que você aprendeu com o Diego para desenvolver aplicações mobile com o React Native. Isso é incrível porque você não vai precisar aprender tudo de novo, até porque o React Native utiliza o React para criar interface. Ou seja, você será capaz de criar soluções web e mobile, incluindo, claro, o back-end. Então, nós vamos começar compreendendo como o React Native funciona e como tudo que você aprendeu até aqui vai ser utilizado para criar a nossa aplicação mobile. Então, se liga só. Então, vamos entender agora como que o React Native funciona e como que as interfaces da nossa aplicação elas vão ser renderizadas de forma nativa no dispositivo do usuário. Para poder trazer essa explicação de uma forma bem didática, eu vou usar aqui o meu board, tá? E me acompanhe aqui no seguinte raciocínio, ó. A gente quer que a nossa aplicação, que o nosso aplicativo esteja disponível tanto para usuários do Android quanto para usuários do iOS, ok? Se a gente fosse utilizar essa abordagem de desenvolvimento, a gente teria que desenvolver a nossa aplicação praticamente 2 vezes. Por quê? Se eu quero que a minha aplicação esteja disponível para usuários do Android, poderia utilizar Java ou Kotlin para codar a aplicação e disponibilizar ela para usuários do Android. E se eu quero que a minha aplicação esteja disponível para o iOS, eu teria que utilizar um Objective-C ou um Swift para codar a minha aplicação para disponibilizar ela para usuários do iOS. Então, nessa abordagem aqui, a gente teria que desenvolver a aplicação 2 vezes. Agora, imagina só a seguinte situação. Você precisa adicionar uma nova funcionalidade na sua aplicação. Você teria que fazer isso 2 vezes. Se você quer que a funcionalidade seja disponível para usuários do Android, então você teria que codar ela de novo para o Android. E se você quer que ela esteja disponível para usuários do iOS, você também teria que codar ela para usuários do iOS. Então perceba que nessa abordagem, você tem um trabalho praticamente dobrado. E é aí que entra então a abordagem cross-platform. Nessa abordagem aqui é onde está o React Native e aqui a gente não precisa codar a mesma aplicação 2 vezes. Aqui a gente coda a aplicação uma vez só, tendo uma única base de código escrita em JavaScript. E aí, quando a gente quer executar a nossa aplicação ela vai ser empacotada em um bundle. Inclusive, no momento que a gente for executar a nossa aplicação, você vai ver esse bundle sendo carregado. E aí, então, a gente pode rodar a nossa aplicação tanto no Android ou no iOS. E talvez aqui você esteja se perguntando, ok, Rodrigo, mas como então JavaScript vai entregar interfaces de forma nativa no dispositivo do usuário? E é aqui que entra o React. Porque no React Native, a gente também utiliza o React. Olha só que incrível isso. Inclusive, tudo que você aprendeu até aqui de React e tudo que você ainda vai aprender durante essa semana, você vai utilizar aqui dentro do React Native. Então, todo o conhecimento de React é utilizado dentro do React Native para a gente desenvolver interfaces de forma declarativa, utilizando a síntese do JSX, que lembra bastante a forma de criar interfaces como a gente faz na web, utilizando tags. Deixa eu aumentar o zoom aqui, então, para você, nessa imagem, para você entender aqui junto comigo, como que a nossa aplicação vai ter, então, interfaces nativas. Então, a gente utiliza a criação de interface de forma declarativa. O fato da gente criar as interfaces de forma declarativa torna a nossa interface independente do ambiente. E quando a nossa aplicação for executada, o próprio ambiente vai decidir como renderizar a nossa aplicação. Por exemplo, a gente tem aqui o mesmo aplicativo tanto para o Android quanto para o iOS. Tem aqui um menu de um café com algumas opções, né? Tem um bolo, sorvete, torta e assim por diante. E aqui foi selecionado um item. Então a gente tem um elemento aqui de um cartãozinho, de uma imagem e de um texto. No React Native, a gente pode utilizar um componente de view, que é o equivalente a uma div na web para poder fazer esse cartãozinho, por exemplo. Ou se a gente quer que ele seja um elemento clicável, a gente pode utilizar um touchable opacity. Você já vai aprender a utilizar esses elementos, tá bom? Para a imagem, a gente pode utilizar um componente de image e para o texto, a gente pode usar um componente de text. Então, esses componentes que eu te mencionei agora são componentes que declaram no React Native o que a gente quer renderizar. Então, por exemplo, eu quero renderizar uma imagem, eu vou usar um componente de image. Se eu quero renderizar um texto, eu quero usar um componente de text. Só que esses componentes, eu estou declarando o que eu quero lá no React Native. E quando a nossa aplicação for executada no Android, para a imagem, ele vai utilizar uma image view, que é o componente nativo que o Android utiliza, e para o texto ele vai usar uma text view. No iOS, ele vai utilizar para a imagem uma UI image view, e para o texto ele vai utilizar uma UI text view. Então perceba que a gente vai ter a nossa interface sendo renderizada de forma nativa, porque no momento que a nossa aplicação é executada, ele vai utilizar então os componentes que cada ambiente utiliza de forma nativa. Então olha só que incrível. Então a gente consegue ter interfaces sendo criadas de forma declarativa e as nossas interfaces sendo renderizadas, e que você viu aqui que todo o conhecimento que você tem até aqui, né, que você aprendeu até aqui com o Diegão, a gente também vai utilizar
no ambiente mobile, desenvolvendo nossa aplicação com React Native. Bom, e aqui tem outra grande ferramenta que a gente vai utilizar, que é o Expo. E perceba que eu coloquei o Expo aqui antes da aplicação chegar aqui no Android ou no iOS, porque a gente vai utilizar o Expo para cuidar do nosso ambiente de desenvolvimento. O Expo vai tornar ainda mais produtivo o desenvolvimento da nossa aplicação. Você vai curtir muito utilizar o Expo, tá bom? Ele facilita muito o nosso trabalho e traz muita produtividade. Inclusive, com o Expo, a gente consegue rodar a aplicação que a gente está desenvolvendo direto no nosso próprio dispositivo físico. Então, você pode usar o teu próprio celular para poder visualizar a aplicação que você está criando aqui no seu próprio celular. Enquanto você coda a aplicação, você consegue ver em tempo real no seu próprio dispositivo, no seu próprio celular. Então, o Expo tem muitas vantagens de ser utilizado e a gente vai utilizar ele aqui para desenvolver a nossa aplicação. Ok? Então, maravilha. Já que a gente falou aqui do Expo, deixa eu te mostrar então o que a gente vai precisar do nosso ambiente de desenvolvimento, tá? Então, eu vou fechar aqui essa parte aqui, vou acessar aqui o expo.dev, é o site aqui do Expo, e aqui eu posso vir em Docs. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para te lembrar de uma coisa. Aqui nos materiais complementares que estão junto aqui com essa aula, você vai encontrar um passo a passo para você configurar aí o seu ambiente de desenvolvimento React Native com o Expo. Então, minha recomendação é pausa a aula agora, vai lá, configura o seu ambiente de desenvolvimento e volta aqui para você seguir, tá bom? Mas eu vou te mostrar aqui, mas você também tem o passo a passo aqui nos materiais complementares dessa aula. Bom, então vamos conferir agora o que a gente precisa para poder, então, utilizar o Expo para criar nossa aplicação React Native. Aqui na documentação tem a parte aqui de setup e aqui a gente tem instalação. Eu vou clicar nessa opção aqui e aqui a gente vai verificar nessa seção aqui, ó, do Expo CLI, quais são os pré-requisitos para poder utilizar, então, o Expo CLI. Vamos entender primeiro o que é o Expo CLI. O Expo CLI é a ferramenta que a gente vai utilizar, né, através ali do terminal, né, através de linhas de comando ali no terminal. É a ferramenta que a gente vai utilizar para poder criar a nossa aplicação React Native com Expo e também executar a nossa aplicação. Legal? E para poder utilizar o Expo CLI, a gente precisa do Node, ok? E a versão aí recomendada, né, a LTS. Inclusive, você já tem o Node aí porque você instalou junto com o Diego até para começar a desenvolver o back-end da nossa aplicação. Certo? Então, o Node você já tem e também aí o Git e o Watchman, caso você seja no Mac ou no Linux, tá bom? Então, esses são os requisitos para utilizar o Expo CLI. Tendo, então, esses pré-requisitos, você, então, pode partir para a instalação do Expo CLI. Fazer a instalação utilizando o próprio NPM, tá bom? E instalar o Expo CLI de forma global aí na sua máquina para que o Expo, então, CLI esteja disponível para a gente tanto criar quanto executar os nossos projetos React Native com o Expo, ok? Então, basicamente, é isso que você precisa. Mas, lembrando que, junto com os materiais complementares aqui dessa aula, você também vai encontrar um passo a passo de como preparar o seu ambiente React Native com o Expo também, tá certo? Bom, agora que eu já te mostrei, então, os pré-requisitos aí e que você precisa, então, do Expo CLI aí instalado e te lembrei que o passo a passo também está disponível aqui junto com os materiais complementares, vamos, então, criar o nosso projeto. Eu já tenho, então, o Expo CLI instalado aqui na minha máquina, tá bom? Eu já tenho ele instalado aqui, então vamos partir agora para a etapa de criar o nosso projeto. Eu vou fechar, então, aqui e eu já deixei aberto aqui a pasta onde a gente tem a versão web e também a versão server aí, né, que é o back-end da nossa aplicação. E agora a gente vai desenvolver a versão mobile da nossa aplicação. Aqui do lado eu também estou com um terminal, e nesse terminal eu já estou dentro dessa pasta aqui. Eu vou colocar a nossa aplicação mobile junto com as demais versões da nossa aplicação, do nosso projeto, tá bom? Então aqui, simplesmente eu vou executar o comando expo, espaço init, espaço o nome da aplicação. Eu vou chamar de mobile. Ou seja, eu estou utilizando o expo para iniciar uma nova aplicação com o nome de mobile, tá bom? E aí, vou dar um enter. Fazendo isso, ele vai aparecer aqui opções para que eu possa, então, escolher, tá, qual tipo de projeto eu quero criar. No nosso caso, a gente vai escolher aqui, ó, o blank, entre parênteses, TypeScript. Ou seja, a gente vai criar um projeto em branco que vai ter ali uma estrutura mínima como um ponto de partida da nossa aplicação, já com TypeScript configurado. Inclusive, você vai ver que desenvolver aplicações com React Native, a gente vai aproveitar todos os fundamentos e tudo que você aprendeu ali com o Diego em React. Inclusive, a forma de utilizar TypeScript é a mesma. A gente vai utilizar o React dentro do React Native para, então, criar os nossos componentes, né, definir a estrutura dos nossos componentes, propriedades e assim por diante. Então, você vai ver que a gente vai utilizar todo o conhecimento que você já tem até aqui de React e também todo o conhecimento que você vai aprender ao longo dessa semana, a gente vai utilizar aqui tanto no React quanto no React Native também, tá? Então eu vou usar essa opção, eu vou dar um Enter e agora eu espero, então, ele criar a nossa aplicação pra gente, tá? Então ele tá criando a nossa aplicação, você vai ver que já vai aparecer uma pasta ali, mobile, e agora a gente espera a nossa aplicação ser criada, tá bom? Maravilha, já criou aqui a nossa aplicação, tá vendo? A nossa aplicação já está criada. E agora deixa eu mostrar para você como que a gente faz, então, para executar a nossa aplicação. Aqui você vai ver que ele já próprio dá a dica, ó, para a gente acessar a pasta do nosso projeto. Então vamos lá, eu vou acessar a nossa pasta, mas eu vou limpar o terminal primeiro, tá bom? Então eu vou acessar a nossa pasta mobile, vou dar um Enter, vou limpar o terminal novamente. Então agora eu estou dentro da pasta mobile, que é a pasta da nossa aplicação. Antes de executar a nossa aplicação, uma dica. Se você for utilizar o emulador, abra o emulador primeiro, tá? Eu recomendo, claro, que se você puder, que você utilize o seu próprio dispositivo, o seu próprio celular aí, para poder visualizar a aplicação, porque é uma coisa menos ali consumindo memória do seu computador. Inclusive, eu já vou te mostrar como fazer isso, tá bom? Mas, caso você for utilizar o emulador, então minha dica é abra o emulador primeiro, tá? Eu tô com o Android Studio aberto aqui, vou vir aqui em More Actions, Virtual Device Manager, e eu vou abrir esse emulador que eu tenho aqui configurado. Vou dar um playzinho nele aqui,
ele vai executar aqui do lado para mim. Ó. Vou deixar ele aqui do lado, tá? Esperar ele terminar de lançar, o emulador de iniciar ele, né? Fechou. Posso fechar essas janelinhas. Agora que meu emulador está aberto, então aqui eu posso executar a nossa aplicação tranquilamente para que então a minha aplicação consiga encontrar o meu dispositivo, ok? Bom, estou aqui então no terminal e aí já estou dentro da pasta do projeto. Isso é importante, porque estando dentro da pasta do projeto, eu vou executar o comando expo espaço start para poder iniciar a nossa aplicação. Ó. Vou dar um enter, então ele vai iniciar a nossa aplicação para a gente. E perceba que ele vai aparecer aqui para a gente um QR Code, tá bom? E esse QR Code você pode utilizar o seu celular aí físico, tá bom? Para poder então abrir o seu aplicativo que você está desenvolvendo aqui no seu próprio celular. Só que para você conseguir visualizar o aplicativo no seu próprio celular, você precisa instalar um aplicativo no seu celular aí, que é o Expo Go. Eu vou te mostrar, inclusive, ele, ó. Deixa eu abrir novamente aqui o meu navegador para eu te mostrar isso. Ó. Aqui, ó, na própria documentação, em Docs, aqui na parte de instalação, logo aqui embaixo, você vai encontrar essa recomendação, tá bom? Aqui, ó, o Expo Go, ele é um aplicativo que você tem que instalar no seu dispositivo físico, tá bom? No emulador, você não precisa instalar manualmente. Por quê? No emulador, quando a gente executar a aplicação pela primeira vez, o próprio Expo vai verificar se o Expo Go já está instalado no emulador. Se ele não estiver instalado no emulador, o Expo já faz a instalação de forma automática, tá? Caso o Expo Go já esteja no emulador, ele simplesmente vai utilizar. Mas no dispositivo físico, no seu próprio celular, você precisa fazer a instalação desse aplicativo aqui. Ele está disponível tanto na Apple Store para usuários iOS, tanto na Google Play para usuários Android. Então, faça a instalação do Expo Go aí, tá bom? No seu dispositivo físico. E aí você pode, então, utilizar tanto esse QR Code aqui, para poder, então, executar a aplicação no seu próprio celular, ou você pode usar também esse endereço IP aqui, né? Ele geralmente vai pegar o endereço IP da sua máquina, e aí você também vai ter aí a porta, ele vai definir a porta aí para você, então, se conectar através desse endereço, ou através do QR Code, tá? Uma observação muito importante, você tem que estar conectado, o teu celular, né, tem que estar conectado na mesma rede que o seu computador que você está usando para codar a aplicação, para que, então, tanto o seu celular quanto o teu computador consiga estabelecer, então, essa comunicação para você ter o aplicativo rodando no seu dispositivo físico, tá bom? Outra coisa, como eu estou aqui no Linux, perceba que está me aparecendo a opção para executar a minha aplicação no Android. Então, se eu quiser usar o emulador, eu posso apertar a letrinha A aqui e ele vai abrir para mim no meu emulador do Android. Se eu quisesse usar, então, um dispositivo físico, poderia usar tanto o QR Code quanto esse endereço, tá bom? Também posso usar esse endereço também de forma manual aqui dentro do Expo Go. Aqui eu já tenho instalado ele, tá vendo? Ó, no próprio dispositivo, o Expo Go já está instalado aqui. Ele é um aplicativo e tem a função de conectar o nosso dispositivo com a nossa aplicação, tá bom? Eu posso clicar aqui ó, em Enter URL de forma manual e poderia digitar ela aqui. Mas como eu estou usando o emulador, aqui no próprio Expo CLI, ó, se eu apertar a letrinha A, ele vai então executar a aplicação pra gente. Ó. Olha lá, ele já está executando a aplicação, ele já identificou aqui o meu emulador, olha, ele já está carregando o bundle da nossa aplicação. A gente só aguarda e a nossa aplicação vai ser executada, tá bom? Então, olha só, que legal, minha aplicação, pronto, já está executada a nossa aplicação. Perceba que eu estou no Linux, só me aparece a opção de executar no Android, ok? Existe uma restrição da Apple e a gente só consegue executar a nossa aplicação em um emulador do iOS se a gente estiver em um Mac. Porque a gente consegue, né, no ambiente macOS, fazer a instalação do Xcode, que é a ferramenta que a gente consegue executar, então, os emuladores aí dos iPhones. Então, aqui no Linux, a gente não vai conseguir, e no Windows também, mas a gente vai conseguir executar o Android normalmente. Mas a gente vai desenvolver tranquilamente, você não precisa necessariamente ter um Mac aí para poder desenvolver suas aplicações com o React Native, tá? Então, fica tranquilo, eu vou utilizar aqui Android, tá bom? E outra coisa também, super importante de mencionar aqui, o Expo, ele tem uma vantagem, que é, se você tiver um iPhone físico, você pode usar o Expo Go, ler esse QR Code e rodar a aplicação em um iPhone físico, mesmo você não estando em um ambiente Mac. Tá? Então essa é uma outra vantagem. O Expo permite visualizar a aplicação em um dispositivo físico do iPhone. Tá? Então, só você usar o Expo Go, então, ler esse QR Code ou colocar aí a URL da aplicação. Perfeito? Então, só essas ressalvas, mas a gente vai continuar e seguir com o desenvolvimento de forma tranquila aqui da nossa aplicação. Fechou? Então, beleza. Nossa aplicação já está executada. Então, agora, deixa eu abrir aqui o VS Code para a gente ver, então, como é a nossa aplicação, entender a estrutura de arquivos e também ver o quão parecido é com o React para a web, o React Native, e você vai ficar de boca aberta aí de saber que você vai conseguir reaproveitar tudo aquilo que você sabe de desenvolvimento web dentro do mobile, tá? Então eu vou abrir aqui o meu VS Code e a gente vê qual é o conteúdo de um projeto React Native, né? Ó, vou pegar aqui a pasta mobile, segurar e arrastar aqui para o VS Code. E olha só, aqui a gente tem a pasta Expo e Expo Shared, são pastas que guardam informações aí do próprio Expo. A gente tem aqui a Assets, aqui a gente tem, por exemplo, o ícone da aplicação, aqui a gente tem a tela de splash, que é aquela tela que fica mostrando ali, né, enquanto a aplicação está sendo carregada. Então dentro do Assets a gente coloca essas imagens e, enfim, arquivos de mídia, né, que a gente quer utilizar na nossa aplicação. A própria pasta do Node, onde a gente tem as bibliotecas que tanto o Expo quanto o React Native utiliza, e a gente pode
incluir, adicionar novas bibliotecas. A gente tem um git ignore para colocar aqui aquilo que não precisa ser versionado pelo git, como por exemplo a pasta node modules, já que a gente consegue gerar ela facilmente com o comando npm install, né? E essa pasta node modules ela é gerada com base nesse carinha aqui, né? No package.json, onde a gente tem as informações aqui da aplicação, as dependências e tanto de produção quanto de desenvolvimento. Aqui no package lock.json a gente tem informações sobre compatibilidade e as versões das bibliotecas que a gente utiliza. O testconfig.json, que inclusive você já aprendeu aí com o Diego, também aqui a gente tem as configurações do TypeScript. Aqui a gente tem as configurações do Babel, configurações e informações da própria aplicação, como o ícone, qual que é a orientação dela, o nome da aplicação e assim por diante. E aqui a gente tem o nosso app.tsx. E aqui no app.tsx é onde a gente tem aqui o conteúdo que está sendo exibido ali ó, no nosso dispositivo. Deixa eu fechar essa pastinha, deixar o celular aqui do lado e ajustar assim, para a gente ver tudo ao mesmo tempo. Aqui no app.tsx é onde a gente tem o conteúdo que está sendo exibido ali do lado. Se eu pegar e colocar aqui e trocar esse conteúdo aqui por um Hello React Native e salvar, olha só, já refletiu lá no nosso dispositivo. Então perceba que a gente tem uma atualização em real time, ou seja, a gente salvou, alterou aqui, e a partir do momento que eu salvei, isso já refletiu na atualização ali na interface, ok? Eu vou ocultar aqui do lado, só para a gente focar no código aqui. E olha só, tá vendo que aqui a gente tem a mesma estrutura que a gente tem no React para web. Então a gente tem aqui ó, uma função. Essa função ela é um componente, e é o componente que está exibindo, está renderizando essa interface. O nome dela, a princípio, é app, tá bom? E esse componente, né, assim como no React para web, um componente, na sua estrutura, ele é uma função que retorna o que deve ser renderizado na tela, e é o que está acontecendo aqui. E a gente está renderizando aqui uma view, que é o equivalente a uma div, e perceba que aqui a gente está utilizando elementos do React Native, componentes do React Native, e são os componentes que têm essa capacidade de permitir que a gente crie as interfaces de forma declarativa para ela ser renderizada com um elemento correspondente nativo, seja no Android ou seja no iOS, tá bom? Mas a estrutura, os fundamentos para criar nossas interfaces, perceba que é igual no React para web, só com esses detalhezinhos aqui, tá bom? Então a forma de criar componentes, de passar propriedades para os nossos componentes, enfim, você vai ver que esses fundamentos são os mesmos. Então aqui a gente tem a nossa view, que é o equivalente a uma div lá na web, onde a gente utiliza ela para posicionar os elementos, enfim, agrupar os elementos. Aqui a gente tem um elemento de texto, e aqui a gente tem esse componente de status bar, que a gente consegue manipular os elementos que estão lá, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui ó, um background color e eu colocar aqui uma cor vermelha, nota que ele vai ficar com a cor vermelha lá na status bar, que é aquela parte lá de cima. Mas por enquanto, vamos deixar sem aqui o background. Nota que inclusive o status bar é um componente e que tanto o style quanto o background color são propriedades que a gente está passando para esse componente, tá bom? Então perceba que a forma de tanto utilizar os componentes, respeitando a regrinha de que um componente tem que começar com letra maiúscula, a forma de utilizar componentes em que esses componentes eles têm ó, uma tag de abertura e uma tag de fechamento é muito parecido como é no HTML lá na web. Então perceba que você tem muita coisa em comum. Inclusive, para quem já programou e já desenvolveu alguma coisa para web, quando vem desenvolver aplicações mobile, se sente muito à vontade, se sente em casa, porque é muito parecido com como a gente cria aplicações aqui no React Native. Inclusive, a forma de estilizar o visual das nossas aplicações, a gente utiliza as mesmas regras do CSS, só com um pequeno detalhe, eu vou te mostrar agora. Aqui, ó, olha só, por exemplo, essa view, a gente está dizendo para ela que ela vai receber um estilo, e esse estilo, ele é um container que vem de dentro desse objeto styles. E esse objeto styles, olha só ele aqui embaixo, ele nada mais é do que um style sheet, onde a gente cria aqui, ó, um objeto e define aqui o nome da estilização e quais são as regras e essa estilização vai receber. A gente colocou aqui, por exemplo, para ocupar um flex de 1. Inclusive, no React Native, o Flexbox já é ativo por padrão. Na web, a gente teria que colocar um display flex, né? Aqui não. Aqui, o Flexbox já é ativo por padrão. Então, aqui a gente já está setando um flex de 1. Na web, por exemplo, a gente escreveria background assim, né? Background, tracinho, color. Aqui, ao invés de usar o tracinho, a gente escreve tudo junto, intercalando aí com a letra maiúscula, para diferenciar uma palavra da outra, começando com a primeira em minúscula. E aí a gente tem um background color. E aí, align items, justify content, as mesmas regras que a gente tem na web, e aqui a gente utiliza aspas quando é texto, quando é número não precisa. Por exemplo, eu posso trocar aqui para preto, a cor de fundo, e olha lá, o texto sumiu, porque naturalmente a cor do texto padrão é como preta, mas eu posso vir aqui, por exemplo, e trocar, colocar aqui, por exemplo, um title, ok? E eu vou colocar para ele receber a cor branca. E aí eu digo aqui que o meu texto agora, vou quebrar ele aqui assim, para ficar mais fácil, né? E aí eu vou dizer para ele o seguinte, ó, que o estilo dele vai receber o de title. E agora se eu salvar, ele voltou a aparecer. Quero aumentar a fonte dele, eu posso pôr, por exemplo, um font size. Eu quero colocar aqui um font size de 44. Olha só, ficou muito grande, né? Vamos colocar aqui um 18. E aí eu já tenho um texto um pouquinho maior. Vamos pôr 22. Olha lá. Então perceba que a forma de estilizar, ela é as mesmas regras do CSS da web. Se a gente quiser criar, por exemplo, um componente, olha só, eu vou até usar o mesmo exemplo que o Diego usou para você ver que no React Native é igual a lógica, tá? Porque a gente está usando aqui React, tá bom? Também junto com o React Native. Olha só, eu vou criar então um button, ok? E aí, ó, para esse botão eu preciso retornar alguma coisa. Então ele é um componente, então o componente é uma função e precisa retornar alguma coisa. E aqui eu vou retornar o conteúdo que eu quero então que o meu botão renderize, ok? Eu quero que ele faça isso. Para botão, por exemplo, eu posso usar aqui um touchable opacity, que é um elemento que faz das áreas se tornarem clicáveis. Posso copiar ele e colocar ele aqui, ó. Ele aqui,
ok? E passo ele aqui. E aí, só desse jeito, vai ser um botão vazio, né? Sem nenhum texto a princípio. Então eu quero poder renderizar um texto dentro desse botão. Então eu uso aqui o componente de text do React Native. E eu posso recuperar aqui pela propriedade, props, dois pontos, e eu posso então criar aqui o nosso botão props, assim como também a gente fez lá na web. Eu vou criar aqui, ó, uma interface button props, tá? E aqui dentro, title, string. Legal? E agora então, ó, dentro das nossas propriedades, a gente tem um title. Então perceba que a forma de criar nossa interface, de tipar a propriedade, é exatamente a mesma coisa. Igual foi feito para a web, a gente também faz no mobile aqui, utilizando então essa estratégia de componentes e propriedades. Legal? Agora vamos usar esse botão. Se eu pegar esse botão e passar ele aqui, ó, aqui, ó, vou passar ele logo embaixo do nosso texto, tá bom? E aqui, vou então pegar o nosso button, ok? E aqui o nosso button, a gente precisa passar para ele essa propriedade title. Eu vou colocar, ó, então send 1, salvei. E a princípio ele não está aparecendo, por quê? Vamos colocar uma cor aqui, né? Então, ó, vou passar aqui um styles, ou melhor, eu vou até fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil. Eu vou tirar esse background escuro, vou voltar ele para branco, e vou tirar essa regra de title, e também vou tirar aqui essa regra também do title. Vou deixar ele simples assim por enquanto, tá vendo? Ó? Olha lá, o Hello React Native é um texto simples, né? Então ele não faz nada. Agora, o nosso componente aqui, ó, que a gente está usando, que é o nosso componente de button, que a gente acabou de criar ele aqui embaixo, ó, e aqui eu poderia criar ele em cima também, eu vou criar ele aqui em cima para ficar mais fácil de você visualizar. Eu só recortei ele, né? Tirei ele daqui de baixo e vou trazer ele aqui para cima, para ficar bem mais fácil, né, de você visualizar. Olha só, quando eu clico nele, tá vendo que ele tem um efeito de opacidade, por isso que chama-se Touchable Opacity, para mostrar mesmo para o usuário, né, num feedback visual, que ele tá tocando ali naquela parte da tela. E aí a gente pode reaproveitar esse componente, olha só, várias vezes, né? 2, 3, e olha só. Então a gente tem lá 1, 2, 3. Então assim como você fez na web, a gente também consegue reaproveitar esse componente, né? A gente pode pegar também e criar lá também o de Hello World, né? Então, por exemplo, aqui um Hello World. Hello World. E olha só, salvei. Eu vou tirar esse texto aqui, tá bom? Por enquanto. O W aqui que foi a mais, e olha só. Olha lá. Tá vendo? Todos eles são botões e a gente está aproveitando o mesmo botão. Então perceba, olha que legal que é desenvolver com o React Native. Eu vou tirar por enquanto aqui, deixa eu ver, aquele texto eu já apaguei. Aqui, tranquilo, vou deixar assim por enquanto. Então, o que eu quis te mostrar bastante aqui é o quão parecido é e o como você consegue reaproveitar tudo que você sabe de desenvolvimento web, toda a bagagem que você tem ali de React, você consegue aproveitar aqui TypeScript, enfim, perceba essa sinergia, percebe essa conexão, você consegue reaproveitar todo esse conhecimento para desenvolver aplicações mobile também. E aí, Dev, como é que foi a primeira aula? E você deu um passo super importante, concluiu a primeira etapa da nossa missão. Então segue aí a primeira chave para você participar do primeiro desafio do NLW e concorrer a vários prêmios exclusivos. A chave é Level Up, porque estamos avançando para o próximo nível nessa semana. Então guarda a palavra aí, Level Up, tudo junto, porque logo o desafio será liberado aqui na plataforma e você precisa dela para participar e concorrer aos prêmios. Eu recomendo fortemente que você fique ligado também nos e-mails e na comunidade do Discord para ficar por dentro de tudo e evoluir além do código nas nossas atividades exclusivas. E esse é só o começo, hein? Amanhã tem a segunda aula e a gente vai muito a fundo, aumentar a intensidade, entrar muito no código. Lá vou te explicar alguns critérios importantes para escolher uma boa stack de especialização e além disso, a gente vai também continuar o desenvolvimento do front-end, tanto da parte web quanto mobile da aplicação. Então já deixa feedback lá na comunidade do que você achou dessa primeira aula, aproveita para tirar todas as suas dúvidas e eu te vejo amanhã, hein? Valeu!